A aula vai ser sobre o jogo da cerveja. Deixa eu mudar aqui para... Na verdade, nossa aula não é sobre o jogo, né? O jogo vai ser uma forma da gente entender o conteúdo da nossa aula. Hoje nós vamos falar aqui sobre o fluxo da informação na cadeia de suprimentos ou na cadeia de valor. Tá? O pessoal de marketing chama de cadeia de valor. O pessoal da produção chama de cadeia de suprimentos. O pessoal da informática tem que conversar com o pessoal do marketing, então tem que entender o jargão deles. Tem que conversar com o pessoal da produção, tem que entender também do que eles estão falando. Mas basicamente o que eles estão chamando de cadeia de suprimento ou cadeia de valor são todos aqueles agentes pelos quais um produto ou serviço precisa passar, ou melhor, os pedaços de um produto ou serviço precisam passar à medida que ele vai sendo preparado até chegar no ponto em que ele está em condições de ser experimentado pelo consumidor, pelo cliente final. Tá? Então, a cadeia de suprimentos ou a cadeia de valor envolve todos aqueles agentes que de alguma forma agregam, minha pergunta para vocês, valor ou custo ao processo que gera o produto e o serviço? O que a cadeia de valor gera? Cadeia de suprimentos. Oi? A pergunta é se os diversos agentes que são envolvidos numa cadeia de valor ou cadeia de suprimentos, se eles agregam valor ou se eles agregam custo ao longo da sua, vamos dizer, dos seus esforços para produzir um produto ou serviço. Eles agregam custo, eles deveriam agregar valor também, tá? Seguramente eles sempre agregam custo. Por isso que até o nome cadeia de valor lá do marketing, né? Pode até enganar um pouquinho, né? Vocês não leram isso porque não está escrito dessa forma lá no texto, mas eu estou... Tomem cuidado com o termo cadeia de valor, porque dá a impressão que todo mundo que está envolvido está agregando valor. Eu diria, é a nossa expectativa que todos estejam agregando valor, todos aqueles envolvidos na confecção de um produto ou serviço estejam agregando valor. Mas a única coisa que a gente tem certeza é que está todo mundo agregando custo, porque tem alguém pagando o salário dessa gente para fazer alguma coisa de útil, ou para fazer algo inútil, ou para não fazer nada. Tá? E é claro que nós temos que estar sempre monitorando, a gerência de uma empresa está sempre monitorando e procurando entender se aqueles elos estão agregando mais valor do que custo. Sempre vai estar agregando custo. Nem sempre vai estar agregando valor, mas a gente espera, o gestor está sempre monitorando e tentando ver se todos aqueles elos agregam mais valor do que custo. Porque se você agrega mais custo do que valor, no fim das contas você está destruindo o valor. Você está gerando um produto lá na frente que vai custar mais caro do que o valor percebido pelo cliente. Tá? Então, o Murilo aqui está correto, né? Deixa eu até começar a abrir a minha telinha aqui de Note. Note aqui para a gente marcar aqui a participação de vocês. Hoje é dia 10/10. Tem dois Murilos na sala, né? Esse é o Murilo... Desculpe, Vitorino. Então nós vamos tentar entender melhor essa cadeia com o jogo da cerveja. Esse jogo foi um jogo que foi concebido lá no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, na década de 1950, ou seja, o jogo já tem quase 75 anos, né? Depois foi descrito aí por Peter Senge, é um desses autores consagrados aí da área de administração do final do século XX, né? Num livro chamado A Quinta Disciplina, um livro que acho que vale a pena ler, se vocês por acaso encontrarem na biblioteca aí, ou num sebo, esse é aqueles livros que vale a pena qualquer pessoa que venha a trabalhar dentro de uma organização, que conheça esse autor e particularmente esse livro. Então, lá na Quinta Disciplina, o Peter Senge descreve o jogo que tinha sido concebido lá pelo professor Forrester do MIT na década de 50, e foi a partir do que eu li no livro na Quinta Disciplina que eu montei a primeira versão de jogo da cerveja que eu fiz com alunos aqui na UTFPR. Isso estou falando já há 20 e tantos anos, e eu lembro que a gente fazia naquela época, a primeira versão foi no papel. Então o que nós vamos fazer aqui hoje, que a gente vai estar fazendo pedidos de cerveja, né, e recebendo entregas de lotes de caminhões de cerveja, né, a gente fazia passando bilhetinho na sala, assim, para trás e para frente. Era uma festa, né? Mas naquela época era o que a gente podia fazer porque a gente não tinha, melhor, até tinha computadores na sala. A primeira vez que eu apliquei esse jogo, a gente tinha computadores nas salas, mas eles não estavam conectados em redes. Por quê? Porque não existia rede ainda. Faz tempo, tá? Comecinho da década de 90, né? Ou melhor, até vamos dizer assim, já existia redes, mas nós não tínhamos computadores conectados em rede ainda. Era bem o comecinho das redes
cabeadas, né? Depois disso evoluiu bastante, eu tive aí pelo menos uns 2 grupos de TCC de graduação que criaram versões desse jogo eletrônicas já. Já teve uma versão em ASP, e depois ASP começou a ficar meio complicado, aí, enfim, tivemos umas 2, 3 versões aí, diferentes, até o momento que eu falei, sabe o que, vamos deixar essa coisa simples, funcional, mas simples, vamos fazer isso aqui no Google, no Google Drive, tá? Google Sheets, né? Em planilhas do Google. Tem vantagens e desvantagens de fazer isso no Google Sheets, tá? Uma delas é que durante o jogo a gente vai estar interagindo com outros elos dessa cadeia de valor, ou cadeia de suprimentos, né? E esses elos, a princípio, a lógica é, os outros elos muitas vezes são outros departamentos da empresa, ou em outros casos, aqui no caso do jogo da cerveja, são outras empresas com as quais a gente faz negócios, né? Então, normalmente, esses outros elos não têm acesso exatamente ao mesmo sistema, né, que a gente. Tá? E nós aqui vamos estar usando a mesma planilha, pelo motivo que fica mais fácil de eu puxar de uma guia da planilha para outra, fica mais fácil de eu puxar valores e permitir que vocês interajam com aqueles sistemas. Tá? Mas o nosso primeiro pacto aqui vai ser, e essa é a fragilidade do sistema, como cada elo dessa cadeia de suprimentos tem que atuar sozinho, sem interagir diretamente com outro elo, a não ser fazendo seus pedidos e confirmando envios, nós não vamos ficar olhando a planilha dos outros. Tá? Então cada planilha vai estar numa guia do Google Sheets, mas o nosso primeiro acordo aqui de cavalheiros e damas, né, é que a gente só olha para a nossa planilha. Tá? Bom, eu vou ficar, hoje até peço desculpa, eu vou ficar sentado aqui porque eu quero ver na minha tela, mas eu vou estar mostrando para vocês, para explicar o jogo, tá? E daí já na sequência a gente já começa a fazer isso aqui funcionar, né? Então, primeiro, esse jogo aqui é adaptado lá da ideia do MIT, né? Deixa eu ver aqui mais para baixo um pouquinho. Então, o jogo da cerveja simula uma cadeia de produção e distribuição com 4 integrantes até chegar ao consumidor. Fazem parte dessa cadeia o fabricante da cerveja, o distribuidor, o atacadista e o varejista. 4 elos, e eu sou o consumidor aqui, tá? Então ninguém se anime, né? Não tem cerveja dentro da universidade, ou pelo menos não tem cerveja de verdade. A cerveja já é virtual, nem eu vou me animar aqui muito, né? Porque a cerveja é virtual, mas eu compro cerveja, alguém vai vender para mim. Daqui a pouquinho nós já vamos fazer o seguinte, tá? A hora que eu pedir para vocês já se organizarem, nós vamos ter que fazer uma revolução aqui, nós vamos ter que mudar a nossa posição dentro da sala. Eu vou querer para eu não sei se vocês vão usar os computadores da própria sala, ou se vocês vão usar o computador de vocês, mas vou querer em cada bancada dessas aqui, 2 pessoas trabalhando juntas, para ser eu como consumidor tenho que comprar do varejista, né? O varejista são os botecos. Os botecos vão estar na primeira fila aqui, tá? Apesar que não vai fazer diferença, porque nós vamos trabalhar eletronicamente, tá? Mas até para ficar mais fácil a gente entender depois quem estava fazendo cada função, os botecos, os varejistas estão aqui na primeira fila. Nós vamos ter, pelo menos pela quantidade de alunos na sala, eu acho que nós vamos poder ter aí, talvez 3 ou 4, digamos, marcas de cerveja diferentes, ou cadeias de suprimentos diferentes. Então, e aí significa o seguinte, eu vou ter 2 pessoas, 2 varejistas para cada equipe dessas, tá? Uma funcionando aqui, então 2 pessoas na primeira mesa, 2 na segunda trabalhando juntas, 2 na terceira e 2 na quarta. Para uma equipe, aqui uma equipe significa para uma cadeia de valor. Daí mais para cá nós podemos pôr 2, 2, 2 e 2, né? Porque 2 vocês podem tomar decisões juntos ali, vocês podem decidir o que vocês vão fazer, tá? Então, eu aqui como consumidor, varejistas vão ficar na primeira fila, atacadistas, distribuidores e fabricantes, tá? Já vamos passar por isso aí de uma forma mais fácil, mas de novo, nem seria necessário que eu tivesse nessa posição, mas é que eu quero, à medida que o jogo avance, eu quero saber, se eu tenho que brigar lá com os fabricantes que estão devagar lá atrás, eu já sei que eles estão lá atrás, já olho para eles lá. Se eu sou varejista que estão demorando para eu já olho rapidinho, fica mais fácil de ficar procurando as pessoas depois, tá? Então, esses 4 elos, felizmente aqui no layout da nossa sala da impressão que já foi preparado para a gente, nós temos 4 bancadas, então dá para pôr varejistas, atacadistas, distribuidores e fabricantes. Cada um desses elos da cadeia de valor trabalha com estoque de cerveja e recebe ou despacha os pedidos feitos pelo integrante da camada imediatamente abaixo. Tá? Recebe pedidos da camada imediatamente abaixo significa varejistas vão receber pedidos do consumidor, atacadistas vão receber pedidos dos varejistas, distribuidores vão receber pedidos dos atacadistas e fabricantes vão receber pedidos dos distribuidores. Né? Eu vou deixar na mão de vocês, cada um de vocês, já lembro disso, cada um vai ter 20 engradados de cerveja de estoque, para começar. Vai aparecer depois lá no sisteminha, né? Vocês vão ter o sisteminha ali. O sisteminha é o nosso Google Sheets, né? Mas ali já vai mostrar que vocês têm 20 engradados em estoque. E aí vocês vão ter que, basicamente, vocês vão decidir ao longo do jogo o quanto vocês vão comprar do fornecedor de vocês, de modo que vocês consigam atender a demanda
dos clientes de vocês. Tá? Todos os pedidos têm um prazo de entrega de 2 semanas. Vamos dizer, 2 semanas para entregar. Pensa assim, a fábrica pode estar lá em, sei lá, a fábrica está lá em São Paulo, ela vai entregar para um distribuidor aqui no Paraná, né? Então esse tempo de 2 semanas para nós aqui é o tempo de, sei lá, da fábrica anotar o pedido, quer dizer, receber o pedido, da fábrica internamente lá passar para o seu departamento interno, ó, tem que separar esse pedido para mandar lá para o Paraná, aí o tempo de se separar todos esses engradados, colocar no caminhãozinho, o caminhãozinho fazer a viagem, chegar até Curitiba. Depois, do distribuidor pro atacadista também, são mais 2 semanas. Do atacadista pro varejista, mais 2 semanas. E o único caso em que a gente não tem 2 semanas de espera é o consumidor. Eu quero chegar no boteco aqui, pedir uma cerveja, e não quero que ninguém me diga que volta daqui a 2 semanas. Tá? O consumidor, ele é imediatista, no sentido de que ele quer matar a sede dele na hora que dá vontade de tomar cerveja. Agora, todos os outros elos tem que se planejar para garantir que não vai faltar cerveja para o consumidor. Né? E isso significa que os outros elos vão ter vão ter que fazer alguma atividade que eu chamo antecipativa, uma atividade, algum tipo de previsão de nível de estoque que quer manter e tudo mais, para garantir que não vai faltar. Tá? E já posso dizer para vocês que provavelmente em alguns casos vai faltar, tá? Porque um dos problemas da cadeia de suprimentos, da cadeia de valor, é que ela não funciona tão redondinho como a gente gostaria. Tá? Então, a única exceção aqui são as entregas do varejista ao consumidor, que precisam ser imediatas. No caso da fábrica, o prazo de 2 semanas corresponde ao tempo para fabricação e transporte. Tá? Experiência própria aqui, eu faço cerveja, sou um cervejeiro amador aí, né? E para eu fazer cerveja demora bem mais do que 2 semanas. Então, claro, as nossas 2 semanas todas aqui são, para a gente dizer, tem um tempo entre o cliente pedir, não é só instalar o dedo e estar lá na frente dele, né? Existe sempre um tempo, e nós arbitramos aqui o nosso jogo. Uma simplificação fez tudo ser 2 semanas. É claro que na realidade e na prática tem situações que demoram mais, situações que demoram menos. E é claro, quem conhece a prática lá do seu ramo já consegue levar isso em consideração também em algum grau. Mas ainda assim, acho que dá como uma simplificação da realidade aqui para a gente fazer uma brincadeira, para fazer uma simulação, dá para a gente entender isso como sendo razoável. Tá? Eu não consigo, vamos dizer, se alguém de vocês dissesse, se vocês me dissessem, professor, nós vamos fazer aqui a nossa, tá longe aí, a nossa festa de formatura, né? Mas até se vocês me pedirem agora, eu posso até já começar a agendar, né? Mas se o povo que está se formando agora no final do ano me pedir, professor, você podia fazer lá uma cerveja para a nossa formatura? Eu ia perguntar, quando é que é a formatura? Se der menos do que 1 mês e meio, sem chance. Tá? Não é que eu não queira trabalhar, é que eu seja preguiçoso, que vai demorar, é que eu dependo do fermento também, né? O fermento é quem trabalha mais. Tá? O fermento que eu digo, a levedura é quem trabalha mais. Tá? Eu trabalho um dia, daí eu tenho que deixar o levedo trabalhar por 1 mês. Tá? É um processo biológico, não tem como avançar isso aí. Claro que a indústria tem, tá? Se vocês não quiserem tomar cerveja, se vocês quiserem tomar aí uma Kaiser, uma Antártica, sabe, um negócio desse aí eles fazem isso aí acontecer em, sei lá, em bem menos tempo. Mas para isso eles precisam mexer de novo, ele tem que fazer o bichinho trabalhar mais rápido e o bichinho vai dizer assim, tá me fazendo trabalhar mais rápido que eu queria, eu vou entregar aqui um pouco de cerveja, mas também vou entregar um pouco do meu excremento aqui junto, sei lá, vou fazer tô brincando aqui não, mas enfim, eles têm forma de apressar o processo, que eu não consigo no meu processo artesanal, tá? Vamos lá. No caso dos revendedores, o prazo corresponde ao tempo de processamento de pedidos e transporte. Se a empresa não tiver condições de confirmar o pedido imediatamente por falta de estoque, ela vai providenciar a remessa nas quantidades faltantes assim que possível. Isso aqui vai ser importante vocês lembrarem, tá? Porque vocês vão fazer pedidos para o fornecedor de vocês. E o fornecedor, até como o nosso sistema, aqui, nós estamos trabalhando com sistemas integrados aqui, tecnologia de ponta, tá? Aliás, a nossa tecnologia aqui não tem empresa que supere. Porque o que vai acontecer aqui dentro dessa nossa sala, aqui entre os nossos computadores, a gente está envolvendo a gente aqui, mas ele está envolvendo o pessoal lá do Vale do Silício, né? Porque isso aqui talvez esteja envolvendo alguém na Índia, né? Porque a hora que eu faço meu pedido aqui para os varejistas, sei lá, ele vai até algum data center aí da Google, em algum canto do mundo, e volta para quem está aqui atrás, em milésimos de segundo. Não vou nem perceber isso aí, mas enfim, é isso que acontece, tá? Então o pedido sai rápido. E a confirmação deles também vai poder vir rápido, tá? Aliás, a confirmação dos pedidos vai ser automática. Vocês não vão, durante o jogo, vocês vão decidir só. A única decisão que todo mundo vai fazer vai ser quanto que eu quero comprar do meu fornecedor. E lá no caso dos fabricantes, lá no fundo, quanto que eu quero produzir. Mas o quanto que eu vou entregar para o meu cliente, eu vou entregar tudo que ele pedir. Tá? Não tem ninguém no mercado que diga assim, não vou vender para você. Né? Não quero vender para você. Não, o cliente quer comprar, você vende.
Até tem situações, tá? De novo, nosso jogo aqui é uma super simplificação da realidade, né? Esses dias eu fui na panificadora, né? E cheguei lá, olha, o povo tá faminto lá em casa, eu preciso de uns pãezinhos. Eu, cara, quanto você quer? 150. Ele falou, você vai me desculpar, mas eu até tenho 150 pães ali no cesto, mas eu não posso te vender 150 pães, senão o resto do bairro aí vai ficar sem pão hoje. Se você tivesse me falado ontem, né? Eu fazia uma fornada extra. Mas agora o máximo que eu vou conseguir te vender aqui são 30 pãezinhos. Aí eu tive que sair 30 pãezinhos aqui. Tive que passar em 5 panificadoras para comprar 30 pãezinhos cada um, porque ninguém ia me vender assim sem eu ter pedido antecipadamente os 150 pães, né? Que meus filhos queriam para uma festa que eles inventaram de fazer meio de última hora, né? Então até tem situações em que quem está vendendo não vai querer te vender tudo. Mas para nós aqui não, tá? Se vocês tiverem estoque e o cliente pedir, você entrega para eles. Aliás, se vocês não tiverem estoque e o cliente pedir, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão pedir para o fornecedor de vocês e vão entregar para o cliente. Quando? Sempre demora 2 semanas, né? Lembrem, demora 2 semanas para entregar se você já tem. Esse é o tempo de transporte. Se você ainda vai ter que pedir para o teu fornecedor e o teu fornecedor não tiver, e ele tiver que pedir para o fornecedor dele, e o fornecedor dele não tiver, e chegar lá na fábrica, a fábrica também não tem estoque, daí a fábrica vai decidir produzir, vai demorar 2 semanas para estar produzido. Assim que ela tiver, ela manda, porque já foi pedido. Tudo que for pedido vai ser entregue. Tá? Então se você em determinado momento... Bom, assim no começo do jogo, eu já disse para vocês, todo mundo vai ter 20 engradados de cerveja de estoque, né? Se eu chegar aqui e pedir para os varejistas 30 engradados, quantos que eles vão me entregar? 20, que é o que eles têm, eles não podem entregar mais. Bom, no caso deles, entregou 20 e aqueles outros 10 perdeu a venda e perdeu para sempre, porque eu sou consumidor final, eu não vou dizer assim, sabe aquelas 10 que eu queria tomar agora? Eu vou voltar para tomar na semana que vem. Na semana que vem é outra sede. Né? Mas todos os outros elos, se os varejistas pedirem para os atacadistas para os distribuidores, se vocês pedirem 50, mesmo que ele só tenha 20, ele vai te mandar 20 agora, e ele vai anotar no caderninho dele eletrônico, lá, né, que vai entrar lá na planilha dele, que ele está te devendo outras 30, e ele vai mandar assim que ele conseguir. Tá? Então, se vocês pedirem uma quantidade grande, vai ser atendido assim que o fornecedor de vocês conseguir. Tá? Menos o consumidor. O consumidor é o que pediu, não foi atendido, morreu ali aquela oportunidade de venda. Tá? E por que a gente fez assim? Só para ficar um pouquinho mais realista, né? Porque de fato, né, o consumidor... Aliás, a perda que o varejista tem de o consumidor chegar aqui e não ter o produto, não é só o lucro que ele teria em vender aquele produto. Além disso, ainda tem o seguinte: se eu vim aqui no teu boteco, você não tem cerveja, eu ando 2 quadras a mais até encontrar um outro boteco, eu nunca daria. Tá? Porque você está do lado de casa, então é bem mais fácil chegar até aqui, depois bem mais... Mas eu ando mais 2 quadras e de repente eu descubro que lá tem uma cerveja mais gelada, mais barata, um ambiente mais gostoso, e eu nunca mais volto aqui. Tá? Então, notem que você perdeu uma venda, deixar de fazer uma venda, não significa só que você perdeu o lucro daquela venda. Pode ser que você tenha perdido ter outras perdas também. Isso já vai aparecer, eu já vou mostrar para vocês a planilha lá e vai ficar mais claro como é que isso aqui vai funcionar. Tá? Bom, apesar do consumidor final não aceitar, apenas o consumidor final não aceita a entrega de pedidos em atraso, ou seja, se o varejista não dispuser do produto para pronta entrega, perde definitivamente aquela venda. Tranquilo? Vamos lá. Modo de jogar. Cada equipe é formada por varejista, atacadista, distribuidor e fabricante. Que no nosso caso aqui vão ser... É um varejista, é uma empresa varejista, vão ser 2 pessoas atuando juntas ali para tomar, né, para discutir, para ver uma certa discussão ali, quanto que a gente pede, né? 2 pessoas na posição do varejista, 2 do atacadista, 2 do distribuidor e 2 do fabricante, tá? Ou seja, cada cadeia de valor nossa aqui vai ter 8 pessoas. Eu devo estar com uns 25 na sala, dá para montar 3 cadeias aí, talvez até, acho que umas 3 dá pra gente fazer, tá? O objetivo do jogo é minimizar o custo total ao longo da cadeia da produção e distribuição. Os custos de manutenção de estoque de uma semana para outra são de 50 centavos por engradado de cerveja. Custo de manutenção de estoque, tá? Então, se vocês ficarem com o estoque de cervejas aí, para cada engradado, 50 centavos. Na prática, o que é esse custo de manutenção de estoque? Para vocês pensarem assim, como é que funciona uma empresa de verdade. Cara, você tem aquele estoque de cerveja lá, você tem que ter... Primeiro você tem que ter um espaço para guardar. Então você está pagando aluguel, ou está dispondo do espaço para isso, tem um custo. Depois, você sabe que ali do lado da tua empresa lá moram os caras que, se eles souberem que tem cerveja ali, eles vão querer vir quebrar a tua porta lá, então você bota um guardião lá na porta. Quer dizer, segurança, né? Também tem custo. Né? O que mais tem custo? Se a tua cerveja ficar velha, a cerveja é um produto... A rigor, cerveja não é perecível, mas enfim, no mercado aí dizem que é e botam lá uma data
de validade limite, né? Ela não oxida? Oi? A cerveja ela não oxida? Se ela estiver em contato com oxigênio, ela oxida. Mas se ela estiver fechada dentro da garrafa, bem fechada, a princípio não. Né? De novo, minha experiência própria como cervejeiro aí, aliás, eu nem faço cerveja, eu faço chopp. Você sabe qual é a diferença de chopp e cerveja? Não? Vocês tomam chopp, eu tomo cerveja, mas não sabe qual é a diferença? Eu não tomo nada. Melhor ainda, você não toma nada, melhor ainda. Significa que você não está... Mas para aqueles que tomam cerveja ou chopp, vocês nunca se questionaram qual é a diferença de uma coisa para outra? Ah, tem um cara lá que sabe, ele deve ser cervejeiro também. A cerveja é pasteurizada e o chopp não. Ou seja, a cerveja é aquela que é feita para ser vendida industrialmente depois, quer dizer, você põe lá numa garrafa, aí vai ficar lá um tempão lá dentro, aí ele vai passar por lugar quente, frio, enfim. Então o pasteurizar significa você elimina uma série de micro-organismos ali que podem eventualmente gerar um problema. O chopp não é pasteurizado. Tá? Mas eu posso garantir para vocês que eu tenho chopp, às vezes eu abro uma garrafa de chopp de 7 anos. E tá bom, por quê? Não tem contaminante nenhum, eu mantenho lá em temperatura mais ou menos constante. Então, a pasteurização é importante para esse processo industrial que você está vendendo qualquer coisa, mas de repente, se você tomando os devidos cuidados, não precisaria disso. Mas enfim, isso aqui informação não tem nada a ver com o nosso jogo aqui, né? Mas o fato é que, pelo menos para alimentos, por exemplo, no nosso país aqui tem legislação que inclusive que exige que você, todo alimento tem que ter um prazo de validade. Tá? E depois ou quando está chegando perto daquele prazo de validade, o que a empresa faz? Coloca lá numa prateleira especial lá de produtos perto da validade, vende por metade do preço, né? Enfim, você já tem, você acaba tendo, vamos dizer, não vou chamar de um prejuízo, mas uma perda de ganho pelo produto se tornar, chegar mais próximo a ser, vamos dizer, a precisar ser descartado. E ainda tem inclusive, risco que você tem que descartar. Tá? Eu lembro que, quando eu tinha a idade de vocês aí, eu tinha um amigo muito empreendedor, era uma época do presidente Collor, que foi quem abriu as fronteiras do Brasil à importação de um monte de coisas, e uma das possibilidades que tinha era importar cerveja. Né? Claro, você podia importar o que quisesse, ele abriu as portas da indústria brasileira. E esse meu amigo devia ter lá uns 20, 22 anos de idade, ele falou, vou importar um container de cerveja do México para vender nas férias ali em Matinhos. E de fato ele fez isso. Ele era estudante de administração, estava fazendo comércio exterior, não sei o quê, então ele entendia. Enfim, foi o TCC dele foi importar aquele container de Tecate. Depois teve essa cerveja até veio para o Brasil, acho que nem tem mais por aí, porque é ruim também. Né? Mas ele importou lá um container de Tecate. E aí o que aconteceu? Chegou no verão, choveu naquele verão, mas choveu de um jeito e não tinha ninguém na praia. Ou se o povo estava na praia, não compraram esse Tecate dele. Né? E aí ele ficou lá anos, apesar do prazo de validade, nós ficamos anos tomando Tecate vencida, porque afinal de contas tem casos que a única coisa que você pode fazer é beber o prejuízo. Né? Então nós bebemos o prejuízo dele lá por 5 anos, daquela cervejinha ruim lá. Tudo que pode dizer que é bom não ter estoque demais, tá? Estoque demais pode significar um risco de obsolescência, aqui nesse caso do produto perecível acabar você tendo que jogar fora, ou tendo que vender muito barato e assim por diante, né? Mas tem um outro tipo de custo aqui, né? O custo de não atendimento de pedidos. Tá? Os custos de não atendimento de pedidos são de R$1 por engradado de cerveja no entregue ao cliente a cada semana. Então nós tínhamos 50 centavos de custo por ficar com o engradado parado lá de uma semana para outra. Semanas para nós vão ser as rodadas do nosso jogo, tá? Fiquem tranquilos, não vão ficar semanas jogando isso aqui. O jogo vai acontecer todo na primeira metade da aula de hoje, né? Mas também tem esse custo de não atender o cliente, ou seja, você está com 0 de estoque, teu cliente pede alguma coisa, o que você não conseguiu atender, você vai ter uma penalidade aqui de R$1 por engradado. E esse é aquele custo que eu falei, assim, o custo até do cliente é descobrir que tem outro fornecedor melhor que você e nunca vai voltar, tá? Então, é meio arbitrário que os 50 centavos e R$1 por que um é o dobro do outro? Não sei, isso aqui eu coloquei na minha versão do jogo, tá? Podia ter pensado em outros valores aqui, mas basicamente talvez eu tenha colocado isso aqui um pouco maior, porque esse custo de não atendimento, ele acontece uma vez, né? Quando eu não atendi. Claro, se na semana seguinte o cliente pedir mais e eu também continuar não atendendo, se ele pedir mais, ou mesmo se eu não atender aquilo que eu já estava devendo, esse custo vai aumentando, né? E o problema lá do estoque é que também o estoque não. Se eu ficar sobreestocado em algum momento, e eu posso garantir que vai ter gente aqui que vai ficar sobreestocado, tá? Eu fico sobreestocado toda semana, eu vou pagar esse pedágio aqui, né? Tá sobreestocado, então quantos engradados você tem aí?
100, 200, 300 engradados estocados, tá bom, então você vai pagando 300 engradados, você paga 150 por semana de custo de manutenção. Tá? Então, de novo, já perceberam que para minimizar custos, ele vai ter que gerenciar esses dois tipos de custos que são custos opostos. Né? Ou tem um ou tem o outro, nunca tem os dois ao mesmo tempo. E nem me perguntem qual deles é melhor ter. Tá? O ideal seria fazer aquilo com que os japoneses sempre sonharam, pelo menos depois da Segunda Guerra Mundial, quando eles resolveram que iam se voltar a ser um país relevante economicamente, eles diziam assim, o bacana é trabalhar just in time. Tá? O just in time deles era zero de estoque, mas zero de estoque com pleno atendimento. Eu já vou dizer para vocês, se alguém for nessa direção, não é fácil. Para você ter zero de estoque e pleno atendimento, significa que você tem que ter uma bola de cristal muito boa, saber exatamente o que o teu cliente vai querer. Se você souber exatamente o que o cliente vai querer, você até consegue trabalhar dessa forma. Tá? Claro, você depende também dos seus fornecedores, né? Mas não é fácil trabalhar just in time, é por isso que é coisa de japonês. Tá? É um estereótipo positivo, acho que então dá para gente valorizar, né? Vou valorizar a cultura japonesa, eles são muito organizados. Tá? A gente até tenta usar aqui o just in time ou zero estoque no Brasil, mas aqui para a gente conseguir fazer isso aí funcionar, a gente tem que começar a trabalhar com o japonês também, tem que desenvolver uma cultura de organização que a maior parte das nossas empresas não tem. E é por isso que muitas vezes as pessoas, aqui no Brasil, as empresas preferem trabalhar no que a gente chama de uma piada quase, né? Mas em vez de just in time, eles trabalham no just in case. Né? Vou ter um estoque grande aqui, just in case, vai que o cliente me pede. Só que aí você vai pagar por isso. Tá? É o custo da nossa ineficiência, aqui quando se fala da ineficiência do brasileiro, uma parte da nossa ineficiência está nessas coisas. Tá? A gente não consegue se organizar do jeito que outros se organizam. Tá? Até poderia, tá? Então não estou nos colocando para baixo aqui não. Tá? Só estou... fato de que nós, em outras palavras, fato que a gente precisa ser muito mais educado, ou melhor, muito mais aprendido. Tá? Porque educado a gente às vezes até né? Mas tem que aprender o que tentam ensinar pra gente. Né? Mas tem que ser muito mais aprendido do que a gente é para conseguir fazer frente à forma como outros trabalham mundo afora. Né? Vamos lá. Não podem ser feitos pedidos relativos a quantidades negativas. Eu tive que incluir isso aqui porque nós somos desorganizados, mas nós somos criativos. Né? Num determinado momento, lá um dia no jogo, lá, eu comecei a ver o que está acontecendo aqui. Daí eu olhando a minha tela aqui, eu falei, parece que tem uma equipe dessa aí que está fazendo devolução. Como é que pode isso? Né? Eu não tinha previsto devolução no jogo, né? Mas eu também não tinha bloqueado que a pessoa colocasse números negativos. Então o cara começou assim, quando ele viu que ele estava sobreestocado, ele começou a fazer pedidos negativos e devolver pro fornecedor dele, né? Eu acho que, para ser bem sincero, eu acho que eu já resolvi isso aqui, tá? Mas de qualquer forma, se eu não tiver resolvido, tá? Não vale colocar número negativo, tá? Talvez até o sistema aceite, mas o nosso código aqui de honra diz que não pode, tá? Aliás, se você tomou uma decisão e percebeu depois que aquela tua decisão foi equivocada, como nós estamos trabalhando numa planilha, que a planilha permite que você mude valores que você já tinha colocado, tá? Ela permite, eu estou dizendo assim, não tem nada que que bloqueie isso. Tá? É uma outra desvantagem de estarmos usando um Google Sheets para isso. Mas, nosso acordo aqui está, decidi errado uma vez, eu vou tentar resolver isso aí para frente. Eu tomei uma decisão, fiquei sobreestocado, agora eu peço menos, ou não peço, ou deixei de pedir, agora eu peço. Quer dizer, eu tento corrigir sem afetar, porque outros estão tomando decisões com base naquela decisão que a gente tomou. Tá? Então, depois que ele tomou uma decisão, a gente não mexe mais naquela decisão. Tá? Até porque, claro, é um jogo, a gente vai brincar aqui, ver quem que tem um desempenho melhor, mas vocês não vão ser avaliados em função do desempenho de vocês no jogo. Tá? O mais importante é a gente avaliar o que aconteceu no jogo e como que a coisa aconteceu. Então o aprendizado que ele vai ter assim que ele termina o jogo, é começar a olhar para o que aconteceu ali e por que aconteceu aquilo. Tá? A única comunicação permitida entre os elos da cadeia são os pedidos de cerveja feitos por meio da entrada na coluna I da planilha. Já vai ficar claro, já vamos olhar lá as planilhas, né? Para o respectivo fornecedor. Deixa eu até já abrir aqui uma planilha para mostrar o que é a tal da planilha I aqui. Deixa eu pegar aqui o que vai ser a primeira equipe 1 aqui. Tá. Notem que aqui eu tenho aqui embaixo varejista, atacadista, distribuidor e fabricante. Quem estiver aqui na primeira fila vai estar na guia aqui nessa varejista. O povo que estiver na segunda fila vai estar na guia atacadista da sua, né? E vocês não vão ficar mudando de uma para outra, porque de novo, cada um é como se fossem sistemas separados. Tá? Você não tem acesso ao sistema da outra empresa lá.
Aliás, isso é uma coisa que ele nunca tem, tá? Acessa o sistema da outra empresa, o dono da empresa diz, epa, esse dado é meu, né? Ele pode até negociar com o fornecedor e com o cliente dele e passar alguma coisa que ele acha que é importante, mas o sistema dele inteiro não está na mão do fornecedor nem do cliente, tá? Então cada guia dessa aqui é um sistema, na prática seria um sistema separado, tá? Os distribuidores vão estar na guiazinha dessa terceira e o fabricante vai estar na quarta. Agora olha aqui, ó, que eu falei da coluna I é porque, deixa eu pegar aqui no ficha do atacadista, ó. A coluna I é onde vocês vão fazer o pedido de vocês. Eu já deixei ela destacada porque ela é a única coluna em que vocês vão incluir algum valor, tá? Vamos dar uma olhadinha rapidinho nisso aqui, olha, estamos na semana 1, rodada 1. Isso aqui eu sou um como se eu fosse um atacadista, tá? Estou lá na fileira, na terceira fileira lá, né? Eu sou um atacadista e aí, notem que eu tenho o estoque inicial de 20, tá? Bom, eu não recebi ainda o pedido do varejista aqui, tá? Mas quando eu receber o pedido do varejista, aí eu vou, vai lá, antes, eu sou varejista, tá? Pronto, eu sou varejista. Sou alguém de você que na primeira, tá? Ó, o varejista aqui tinha o estoque inicial era de 20, o consumidor já fez um pedido de 10 gradados. O consumidor sou eu, mas eu já deixei, vocês não estão jogando, tomando as decisões de vocês, eu já deixei um arquivinho aqui com as minhas decisões para cada semana, tá? Até porque quando eu não fazia, quando eu colocava aqui, depois o povo dizia assim, não, para a primeira equipe ali você colocou mais fácil do que para mim. Então agora eu já, antes de saber quem vai ser cada equipe, eu já deixei isso aí montado. Então já tem um pedido meu aqui de 10, olha o que aconteceu aqui. Isso é a planilha do decisor aqui, do varejista, né? Ele está dizendo assim, bom, consegui atender o cliente? Consegui, porque ele queria 10, eu tinha 20 em estoque, então o atendimento, atendi ele exatamente o que ele queria. Perdi alguma venda? Não, porque ele pediu menos do que eu tinha em estoque. Se eu tivesse pedido aqui 30, olha o que vai acontecer no vendas perdidas, ó. Tá? Se o meu pedido tivesse sido 30, ele ia ter atendido em 20, que era o que ele tinha em estoque, e já teria perdido uma venda de 10. Tá? E o estoque final dele ia ser 0, porque eu raspei o estoque dele e ainda ficou... Não posso dizer que ele ficou devendo, nota aqui para o varejista, eu estou aqui com vendas perdidas, porque ele não vai vender isso aí de novo. Tá? Eu não vou voltar aqui para pegar essas 10 que faltaram. Né? Mas o estoque dele ficou zerado. Tá? Professor, oi. E aí nesse caso ficaria com o custo de deu saldo menos 10 ali? Vamos deixar isso aqui assim, tá? Para a gente ver como é que vai ficar ali na frente. Eu tenho, assim que eu fizer o pedido aqui, ele vai me permitir. Vamos simular aqui. Ó, se nós fôssemos. Vai lá, tem os varejistas das diversas empresas aqui. Quanto vocês me sugerem comprar aqui? Lembra que o que quer que vocês pedirem para o atacadista só chega daqui a 2 semanas, tá? Ou daqui a 2 rodadas. Quanto vocês pediriam aqui? Alguém me dá um? Entre 5 e 40, 45, vou por 22 aqui, tá? Pronto. Contento todo mundo pela metade, não contento ninguém. Eu, varejista, pedi para o atacadista 22. Olha que já veio aqui, é automático, foi até o Vale do Silício, eles mandaram lá para essa informação não está aqui, foi até a Índia e voltou para mim aqui dizendo, olha, você pediu 22, mas eu vou te mandar 20. Por que ele vai mandar 20? Porque é o que ele tinha estoque, lembra? Todo mundo tinha 20 no começo, né? Então não adianta, se vocês pedirem mais de 20 no começo, pode até pedir para sinalizar, eu quero mais, compre mais aí também, tá? Mas no primeiro momento ele vai mandar 20. Em trânsito, lembra, demora 2 semanas para vir a compor o teu estoque aqui. Então, nesse momento, não tem nada em trânsito, porque antes do jogo começar aqui, não tem caminhãozinho vindo. Mas esse que está aqui, que você pediu agora, na próxima rodada vai estar aqui, ó, esses 20 vão estar aqui, e na outra ele vai estar aqui para poder compor o teu estoque um pouquinho ali para frente, tá? Mas ó, vocês queriam ver como é que é seu custo? Ó, teve um custo de não atendimento aqui, ó, de 10. Por quê? Foi justamente aquelas vendas perdidas. Tá? A lógica do que está acontecendo aqui dos cálculos é aquela que estava na regrinha lá, tá? Vocês não vão precisar fazer cálculo nenhum, porque já coloquei tudo, já fiz isso aqui para vocês, né? A única coisa que vocês vão ter que fazer é tomar essas decisões aqui de quanto você vai pedir. Olha, no segundo momento, que é a segunda semana, você está com o estoque 0, o consumidor pediu agora mais 10, você não consegue atender o cliente porque você não tem nada, né? Você tem 0, você perdeu mais 10 aqui, né? Perdeu a venda de mais 10, e aí você vai decidir agora quando você vai pedir de novo para frente, tá? Mas eu não quero ficar aqui no varejista, eu quero ir lá para o atacadista agora, ver como é que seria aqui. Se eu fosse o atacadista, olha lá, eu tinha um estoque inicial de 20, o varejista pediu 22. Notem que aqui tem uma coluna que não tinha no varejista, aqui tem pedidos não atendidos de semanas anteriores. Por quê? Porque lembra, todos os outros elos, o consumidor é o único que não aceita pedido atrasado. Se eu pedir, os varejistas não têm, eu vou comprar na outra panificadora, tá? Não vou comprar dele, né? Não vou ficar esperando até ele ter pão para me entregar de novo, né? Mas os outros elos todos, ele pediu 22, não tinha,
mesmo que ele só entregue 20, aqueles 2 que vão ficar faltando, ele vai deixar aqui marcado como não atendido, porque assim que ele puder, ele vai mandar. Então, se vocês forem atacadistas aí, prestem atenção nesses pedidos que vocês não atenderam na semana, porque isso aí vocês vão ter que mandar no futuro. Tá? Então, esses caras que já estão com estoque zero, tem que pedir alguma coisa para o distribuidor. Já estão com estoque zero, já estão devendo 2, né? Vou pôr aqui um pedido de... Chutes, quem quer me dar uma ideia aí? Quanto que eu ponho aqui? Só para... Vou pegar mais alguém para tirar uma média. 20, 30, 15, pô, ficou aqui no... Tá perto dos... Mais alguém lá? Cadê? 25. Ah, então eu vou tirar uma média de tudo isso aí, a minha média que deu 25. Pediu 25, o atacadista pedindo pro distribuidor, pediu 25. Quanto que o distribuidor confirmou? Óbvio, 20 é o que ele tem. Primeira semana vai ser assim, né? É a única semana que vocês sabem qual é o estoque do fornecedor de vocês, tá? Depois vocês não sabem mais Você pode até suspeitar o estoque. Aliás, vocês vão saber o estoque dele, se ele não tiver estoque, vocês vão saber, né? Porque ele vai, quando você pedir para ele vai mandar menos do que você pediu. Tá? Mas, se não for por isso, você não sabe quanto ele tem de estoque. Tá? Tá, em trânsito zero, olha que o custo de não atendimento, 2. Né? Aquele custo aqui vezes R$1 por. Tá? Lembra o custo total que vai ser sempre a soma desses 2 custos. Vamos lá ver o distribuidor aqui. O distribuidor, ó, tinha 20 em estoque, foi pedido 25, já está com 25 atrasado. Quem quer dar um palpite aqui de quanto que esse cara vai pedir lá para o fabricante? Fábio. 50. Ui, esse Fábio é radical aqui, ó, 50. Ele é aluno de mestrado, então né, eu não peço para tirar média com mais gente, ele deve saber alguma coisa. Depois não vou ver se ele sabe, né? Ó, só que ele pediu 50 ao fabricante lá atrás. O fabricante tinha 20, né? O fabricante mandou 20. E olha o que aconteceu com o fabricante lá, ó. O fabricante tinha 20, pediram 50 para ele. Ele deveria mandar que despacho esperado, por quê? Porque eu tenho o que o cliente pediu e mais o que ele estava devendo semanas anteriores, tá? Semana 1 não deve nada de semana anterior. Mas que ele deveria ter mandado 50, mandou só 20, que é o que ele tem. Pedidos em atraso na semana, 30. E aí, fabricantes, quanto é que nós vamos fabricar lá atrás? Agora você pode falar alguma coisa, já chegou na vez de vocês aí. Hã? Vixe Maria, 200. Fabricou 200. Esses 200 aqui, ó, vão estar em produção na semana seguinte, vão estar em posição pronto para adicionar o estoque na semana seguinte, e lá na semana 4 eles vão entrar aqui, ó. Semana 4 ele vai ter 200 aqui, só que ele vai ter... Hã? Aqui, na semana 2, o 200 vai estar aqui, tá? O fabricante tem uma vantagem, o fabricante, quanto ele quiser produzir, ele produz. Porque ele não tem que pedir, ele é o... Na prática, eles teriam ainda problema com os fornecedores, né? Ele tinha que ter estoque de matéria-prima e tudo. Mas no nosso caso, o fabricante da cerveja aqui, ele planta a cevada, ele cultiva também o lúpulo, e o fermento, ele, sei lá, dá uma cuspidinha lá e aquilo aí vira o fermento, né? Tá? Então ele não tem que se preocupar com o fornecedor. Então o que ele quiser produzir, ele vai produzir. Só cuidado, tá, fabricantes? Se vocês produzirem e não houver demanda, vocês vão amargar aquele custo de sobre-estoque. Tá? Então estamos desse jeito aqui. E assim a coisa vai. Se eu voltar lá no... Aliás, uma coisa interessante aqui, ó. Sempre que tiver na vez de vocês jogarem, vai estar verdinho aqui, ó. O verdinho aqui significa é minha hora de jogar. Se eu notar aqui, o varejista pode fazer esse pedido para a semana 2. Deixa eu ver se está liberado para o atacadista aqui. O atacadista não pode ainda. Por quê? Porque o varejista... Tem que entrar o pedido do varejista aqui para ele conseguir saber fazer. Tá? Enquanto não entrar o pedido do varejista, como é que ele... Se o varejista não pediu para ele ainda, como é que ele vai pedir alguma coisa para o fornecedor? Ele não sabe ainda quando pedir. Né? Então, os outros elos aqui estão travados. Não pode fazer nada enquanto o varejista não fizer o pedido dele da segunda semana. Tá? Vou repetir aqui, ó, ele fez 22 de novo, que não queria pensar, fez igual ao anterior. Opa, a hora que eu fiz isso aqui, notem que já está disponível para o atacadista fazer a jogada dele. Tem mais 22. Ó, o que tava, olha agora, o pedido do varejista foi 22, o atacadista já estava devendo 2 para ele. Então o atacadista deveria mandar 24. Quanto que o atacadista vai mandar? 0, porque ele está com 0 em estoque. Ó. Ele não tem estoque. Então agora ele está devendo 24. E ele vai ter que decidir quanto que ele vai fabricar aqui. Vai fabricar, não vai pedir para o fornecedor dele. Tá? Então o jogo vai dessa forma aí, gente. Tá? Por uma quantidade de semanas. Eu não vou adiantar para vocês quantas semanas são, porque empresário é um bicho engraçado. Se ele sabe quando é o fim do mundo, ele atua diferente.
Tá? Então eu não quero que você saiba quando é o fim do mundo, porque depende do fim do mundo, você vai agir de uma forma menos racional. Né? Você vai dizer, agora já que vai acabar na semana que vem, eu já vou festar. Né? Não, eu não quero que vocês vão festar em momento algum. Tá? Todas as decisões que vocês tomarem devem ser decisões o mais racional que vocês conseguirem tomar naquele momento. Lembre, o mais importante para nós não é o jogo em si, é a análise que a gente vai fazer depois do jogo. E a gente está assumindo que são decisões racionais. Tá? Então, de fato, se alguém fizer uma jogada de gracinha lá, só acaba com o jogo, acaba com a nossa capacidade de fazer uma análise depois, tá? Aliás, a única situação em que eu deixo vocês, se vocês derem um enter e depois se arrependerem, vocês têm ali, vai lá, 2 ou 3 segundos para perceber, opa, foi com 0 a mais ou foi com 0 a menos, tá? Um número, o 0 a mais e o 0 a menos significa multiplicar por 10 ou dividir por 10, né? Então aí eu ainda aceito que você não deu tempo do próximo elo tomar a decisão dele, tá? Aí eu ainda aceito que você consiga mudar, você mude o teu valor. Mas depois disso, se você decidiu, né, comprar, a propósito, vai ter casos que você vai comprar 0, tá? Para conseguir mandar na prática de empresas, o comprar 0 significa o cliente está em silêncio, não pediu nada, eu assumo que ele não quer nada, né? Eu não vou mandar para ele se ele não pediu, tá? Mas no nosso jogo, para a gente saber que aquela rodada aconteceu, se você considerar que você tem estoque suficiente, você diz, não, nesse momento eu não quero nada, então você pede 0. Nós temos que fazer um pedido de 0, tá? Simplesmente para o jogo saber que aquela rodada aconteceu, que naquele momento você não quer nada, né? E aí, depois dessa uma quantidade de rodadas aí, o mundo vai acabar, eu vou dizer, para todo mundo e agora nós vamos analisar. A nossa análise vai ser depois do intervalo. Bom, o que nós precisamos fazer agora? Eu vou compartilhar com vocês essa planilhazinha aqui. Vou compartilhar para vocês pelo WhatsApp. Mas, e como é que vocês vão preencher essa planilha? A equipe 1 vai ser a equipe que vai estar aqui nesse canto. Tá? Varejista, atacadistas, distribuidores e fabricantes. Pode até, se for o caso, pode até fazer assim. Não tem problema, você joga sozinho para não ter que mexer demais no layout. Você pode jogar sozinha. Então você vai ser a varejista da equipe 1. Tá? Então eu vou precisar de um e-mail aqui nessa posição. Eu já vou passar para vocês pelo WhatsApp. Lá eu passo o link dessa planilha para vocês colocar. Então você já coloca o teu nome aqui como varejista da equipe 1. Ali se vocês tiverem, de repente, se vocês duas quiserem ser vocês duas se colocam aqui como atacadistas da equipe 1. Ali para trás, né, o próximo nível ali do Pax ali distribuidores da equipe 1. E lá no fundo, acho que o Joel lá pode ser o fabricante dessa equipe 1, tá? Aqui nós vamos começar um segundo, de repente vocês dois juntos podem ser os varejistas da equipe 2, atacadistas da equipe 2, essa equipe aqui vai ficar reforçada porque ali tem os distribuidores, vão ser temos 2 mestrandos ali, distribuidores aqui para ajudar nessa equipe. E lá no fundo, de repente, chega para cá e você já vira fabricante desse grupo, da equipe 2, tá? Podemos fazer a mesma coisa que uma equipe 3 e uma equipe 4. Não vamos precisar da equipe 5. Então vou eliminar aqui a equipe 5. E vamos ter 4 equipes. Quando eu digo assim, 2 juntos, é porque daí, quando vocês estiverem junto com alguém, vocês podem sentar, se quiser sentar junto com alguém, pode sentar. Eu vou precisar de gente lá, para a equipe 4, vou precisar lá, gente para formar lá o atacadista da equipe 4 lá, precisa de alguém sentado lá naquele canto. Então você senta junto com alguém, você vai sair já? Tranquilo, pode sair. Tá, daí qualquer coisa não precisa, não. Eles avisam que estão. Eu só preciso lá, alguém senta lá, preciso do atacadista para a equipe 4 lá, ó. Porque eu tô vendo que tá desfalcado. Você pode ficar aí, meu amor, você vai ser da equipe. Você é equipe 3, né? Só precisa de mais alguém para a equipe 4, senta lá. Se alguém de repente quiser. Tá, equipe. Ali acho que também agora ficamos desfalcados de distribuidor na equipe 3. Senta. Ou não sei se estão. Se você é equipe 4? Hã? Tá, vocês dois estão na equipe 4, então você é equipe 3. Equipe 3 está sozinho, beleza. Tá? Então eu vou abrir aqui para vocês. Eu só vou mudar de tela aqui porque eu não quero que... A última vez que eu fiz isso aqui, obviamente eu estou gravando para essa aula ficar gravada para vocês depois. E a última vez que eu fiz esse jogo aqui, a hora que começaram a aparecer e-mails aqui, o Google depois, o YouTube depois me disse, você está expondo os e-mails das pessoas. Eu falei, mas é uma aula fechada, só os meus alunos vêm. Bloqueou minha aula e matou a aula. Tá? Então não vai ficar, eu vou mudar aqui para minha cara para não aparecer ali os e-mails de vocês. Mas aqui fica apresentado para vocês. Deixa eu ver aqui, eu tenho que compartilhar isto. Vamos ver como é que eu vou compartilhar isto. Qualquer pessoa com link pode editar o documento,
Copiar link. Link copiado. Concluído. Onde é que está o nosso WhatsApp? Pagamentos. Então, gente, se incluam lá. Se incluam lá nas nossas equipes. Ah, eu preciso que esse e-mail que vocês vão colocar aí seja um e-mail que o Google goste, tá? Isso significa, acho que pode ser o alunos, pode, porque isso aí tá, nós estamos aqui na Google, tá? Mas por que isso? Porque vocês vão participar depois aquela planilha tá no Google Sheets, então precisa ser um e-mail que, a hora que eu mandar o convite para vocês lá, vocês consigam receber rapidinho, não precisa ficar lá a tarde inteira brigando para conseguir que a Google deixe vocês participarem, tá? Tem uma análise do que aconteceu no jogo, espero que vocês não tenham conversado muito durante o intervalo, porque, né? Não, precisa continuar o jogo. Agora nós vamos analisar o que aconteceu aí, né? E nós vamos começar fazendo o seguinte. Eu vou pedir, vocês ainda devem ter acesso à telinha de vocês lá. Eu queria começar lá com os fabricantes da equipe 1, 2 e 3. Eu quero saber lá, dos fabricantes, qual foi o mínimo e o máximo que vocês produziram? Começando com a equipe 1. Qual foi o mínimo que você produziu e o máximo? De 0 a 500. Equipe 2? 0 a 300. E equipe 3? 0 a 600. Tá bom. Agora deixa eu perguntar para os distribuidores. Qual foi o mínimo e o máximo que vocês pediram para os fabricantes? Só um pouquinho, gente. Calma. Não se empolguem. 0 a? De 0 a 100. 0 a 100? Vocês pediram de 0 a 1000? Mas foi aquele dedinho bobo que esbarrou ali? 1001, pra ser mais exato. Não, mas esse 1001 você estava sacaneando o jogo ou foi intencional? Não, foi mais ou menos intencional. Mais ou menos. Foi 1000. Você queria por 100, por 1000? Bom, mas esse já, então já sabemos que vocês têm uma desculpa, né? Qualquer coisa é culpa do distribuidor lá, né? Vamos lá, fabricante. Então aqui eu tenho o fabricante. O distribuidor tá dando mais informação. Vamos ver aqui. Ops! Então eu tenho aqui o fabricante. Aqui eu tenho o distribuidor. E aqui tem o atacadista. Atacadista, mínimo e máximo que vocês pediram para o distribuidor. O máximo foi 60. E o mínimo? O mínimo foi 0. 0 a 60. Vou mais forte aqui para a gente se enxergar. Esse 1001 eu devia deixar meio apagadinho, né? Mas tudo bem. Vamos lá, equipe 2 aqui. Mínimo e máximo. Desculpa, equipe 2. 0 a 45. 0 a 45. 0 a 55? 5. Varejistas. Mínimo e máximo que você pediu? 0 a 40. 0 a 30. 0 a 30. 0 a 20. 0 a 20. Aí, qual será o problema? Tem algum padrão nesses números? Tem desvio do padrão, é isso? Desvio do padrão, mas além de desvio do padrão, tem algum padrão nesses números? Se você olhar a cara, qual é o jeitão desses números? Varejo de 10 Hã? Varejo de 10 Não, se você tivesse que dizer assim, É bem uma pirâmide, vai diminuindo. vai diminuindo para baixo, ou seja, parece que vai aumentando para cima, né? Quanto mais longe eu estou do varejista, mais variação acontece. Né? Aconteceu aqui de uma forma igualmente didática. Aqui não aconteceu tão assim porque já disseram lá que isso aqui foi esse 1001 aqui foi, parece que
equívoco, vamos ver uma. Foi um equívoco. Talvez tenha sido um equívoco, talvez não, tá? Mas enfim. Mas eu diria que esse 1001 aqui poderia causar um susto enorme lá e causar um 2000 lá, se eles já não tivessem talvez sobreestocados, né? Quando já estavam sobreestocados, vocês dizem, ufa, agora eu vou conseguir desaguar isso aqui para cima do nível anterior, né? Quanto mais longe do varejista, mais eu erro nas minhas previsões. Agora a questão é por quê? Previsão assim, né? Lembra que eu disse que vocês iam ter que... Só o varejista não precisa ficar fazendo muita previsão, porque a venda que ele perdeu ele não tem como, né, como recuperar depois, tá? Mas ainda assim, por que é mais difícil do fabricante fazer previsão sobre o mercado, entender o mercado, do que é para o varejista? É mesmo um telefone sem fio. É bem um telefone sem fio, né? O mercado está acontecendo aqui, tá? O mercado é a minha interação com os varejistas. Eu sou o único que está comprando, eu sou o único que está colocando dinheiro novo nesse negócio. Tá? Se eu não passar aqui, né, e comprar uma cervejinha, não tem motivo de ninguém nessa cadeia de valor, nessa cadeia de suprimentos, trabalhar. Era para estar, aliás, se fossem japoneses, estavam todos lá de braço cruzado. Tá? Porque a ideia lá da produção com estoque zero do japonês eu só produzo aquilo para que houver demanda do consumidor final. Vocês ficaram se entusiasmando aí com umas demandas intermediárias aí, né? Eu não consigo entender como é que, da minha demanda aqui foi de 0 a alguma coisa, né? A minha foi sempre 10. Da primeira semana até a semana 50, da primeira semana até a semana 30, não sei de onde vocês foram, da primeira semana até a semana 20 e tantos lá que vocês foram, eu pedi sempre 10. É uma demanda hiper comportada. Antigamente eu dizia assim, mas nem fralda descartável tem esse nível de confiabilidade, porque eu imaginava assim, o organismo humano funciona sempre da mesma forma, né? Daí uma mãe chegou para mim, a chance não entende nada de fralda descartável, né? Fralda descartável tem uma tremenda sazonalidade, vende muito mais no inverno do que no verão, porque no verão as mães aproveitam para já ir tentando livrar os filhos da fralda descartável. Então eu não posso mais usar fralda descartável. Daí eu comecei a dizer outro produto que me parecia que era para ter uma demanda comportada, né? Sabonete. Daí você já sabe, né? Ninguém precisa ouvir dizer isso, não é um PC, puxa. Né? No inverno, aquele friozinho, eu acho que as pessoas estão menos banco que no verão lá, né? Então, de novo, tem produtos que têm sazonalidade, e a gente fala de sazonalidade quando é uma flutuação que depende das sazonalidade, vem a palavra sazon, aí vem estações, season, né? São estações do ano. Tá? Então, quando a gente usa o termo sazonalidade, é algo que se repete, mas se repete em função de alguma característica não sei se climática seria a palavra que eu usaria aqui, mas enfim, alguma característica que tende a ser assim, repetida ao longo do tempo. E tem outros tipos de sazonalidade menos sazonal, que não dependem tanto, vamos dizer, de condições de épocas do ano, ou de épocas, não é só época do ano, tem dia e noite. Que horas que o supermercado está mais cheio? Eu não sei, dá a impressão que é sempre quando eu vou, né? Mas eu tenho certeza que se eu perguntar para o gerente, ele vai saber dizer, né? Ele vai dizer, não, tem um horário lá, inclusive tem aqueles horários que tem o perfil, né? Nesse horário que é o horário que os velhinhos vêm, esse aqui é o horário que os estudantes vêm, esse aqui é o horário... E tem mais, nessa região tem mais velhinho do que estudante, então esse horário que é o horário, né? No outro bairro vai ser diferente, mas cada gerente de negócio entende o seu negócio, depois de um tempo, e consegue lidar com isso aqui. Então é claro que vocês tiveram aqui um primeiro problema, porque vocês não entendiam do negócio, né? Vocês entraram no jogo assim, né? Teve gente que me disse, demorei tantas semanas aqui para entender mais ou menos como é que estava a coisa, mas o fato é que mesmo quem entende, ainda assim, tem muito mais dificuldade de entender se você está longe do consumidor. Quanto mais longe eu estou do consumidor, mais difícil é de eu conseguir entender, compreender bem aquela demanda, né? E para tomar a decisão mais correta. Então, os varejistas aqui também não fiquem muito entusiasmados e dizer, puxa, nós erramos bem menos que eles. Sim, vocês erraram bem menos que eles, porque eles, por estarem mais longe do cliente final, eles têm menos capacidade de entender o consumidor final. E aí começam a surgir oportunidades para nós de sistemas de informação, né? Porque, no mínimo, tem que ser, então, se eles não entendem o mercado tão bem porque eles estão mais longe, eu posso fazer sistemas que tornem a fábrica mais próxima do consumidor. É uma possibilidade, né? Como é que eu consigo aproximar a fábrica do consumidor? Agora vamos pensar que os jeitos como nós, de sistemas, podemos resolver esse problema aqui. Diga. Integrar a loja física com o fabricante lá atrás. Você gerar um sistema que
ele alimente e o fabricante vai saber no final. Deixa eu ver aqui se a gente consegue resolver isso aí. Eu entendi o que você está querendo dizer. Vamos ver aqui se a gente faz isso aqui para... Eu vou pegar aqui, eu estou com a equipe... isso aqui é o da equipe 3. Isso aqui é o varejista da equipe 3, né? Você está me dizendo que se eu chegasse e dissesse para o fabricante, se eu mostrasse para o fabricante o que está acontecendo aqui, ele ia agir diferente. Vamos lá, eu quero o testemunho dos fabricantes aí, olha. O fabricante, eu vou entrar no sistema do fabricante. No meu caso é só clicar aqui, né? Estou no sistema do fabricante. Tá? O que está sendo sugerido aqui eu tenho o pedido aqui no caso do fabricante, eu tenho o pedido do distribuidor, que é aquele elo imediatamente anterior. Opa, não está sendo... Sem mostrar isso, você não consegue ver, né? Já entra. É que eu achei que essa aqui era daquelas salas super modernas, assim, que o simples fato de eu pensar que estava sendo mostrado já ia fazer com que aparecesse na tela para vocês. O que está sendo sugerido aqui é que eu, além de mostrar essa coluna aqui, que tem o pedido do meu cliente, né, no caso do fabricante lá, o cliente dele é o distribuidor, está sendo sugerido que eu crie uma nova coluna aqui. Vou inserir uma coluna e coloque... Por que não está mostrando? Porque precisa fazer tem mais uma pecinha que precisa ser ligada. Sim, essa aqui também não vai. Nossa, agora mudou aqui a minha tela. Deixa eu ver aqui. Eu quero aqui colocar o pedido do consumidor. Para a gente em sistema é super fácil fazer isso, né? A gente chega aqui, põe aqui um igual e vai lá no sistema do nosso... Diz eu quero esse pedido aqui. E daí eu copio isso aqui para baixo, dando um cliquezinho aqui. Eu acho que faz. Né? E aí? Fabricantes. Fabricante da equipe 3. Eu montei para a equipe 3 aqui. Se vocês tivessem essa coluna adicional, que eu vou deixar aqui na cor amarela, até para dar um destaque maior. Vamos dar uma olhada aqui o que será que aconteceu. Opa. Será que nesse primeiro momento aqui, olha, o fabricante se entusiasmou. Na primeira semana lá, os fabricantes da equipe 3 já disseram, olha, por via das dúvidas, o distribuidor pediu 60, né? Mas eu, por via das dúvidas, já vou fazer 220. Lembra que ele pensou, demora 2 semanas para, né? Vai acumular. Se ele me pedir 63, ele está já especulando. Se ele me pedir 63 semanas seguidas, já dá 200, já dá 180. Vou fazer ali uns 220 para ficar na folga, né? Mas será que vocês teriam feito 220 se vocês tivessem essa informação de que o pedido do consumidor final foi 10? Acho que não, né? Porque vocês iam dizer assim, cara, 220 é a demanda de 22 semanas. 22 semanas é quase metade do ano. O ano tem 52 semanas, né? Então 22 estava lá. Tá quase metade do ano. Será que eu vou gerar estoque para 6 meses assim do nada? Não, né? Então esse é um caminho possível. Tecnicamente esse caminho é possível. Eu diria, o engenheiro da computação ia chegar a mesma resposta a vocês. Tá? O engenheiro da computação também ia querer colocar essa coluninha aqui. Agora, qual é o problema dessa coluna a partir da perspectiva de sistemas de informação? Vocês acham que é fácil eu conseguir colocar essa coluna aqui? Tecnicamente é. Vocês viram aqui que eu fui no sistema. Claro, aqui está no mesmo sistema, mas eu pedi acesso ao sistema do meu fornecedor, ou do fornecedor do meu fornecedor, pedi acesso ao sistema do meu cliente, ou do cliente do meu cliente, né, lá, e trouxe aquela informação para cá. Tá? Tecnicamente, isso é relativamente simples. Na pior, se ele disser assim, não, meu sistema está... funciona no boteco lá, funciona só lá na lojinha, a gente não está integrado na internet nem nada, de repente você como fabricante você tem que dizer, não, quem sabe se eu pago a tua internet lá e você me passa essa informação, opa, começou a dar negócio já, tá? De graça essa informação não veio. Tá? O cliente do cliente lá ele vai dizer assim, cara, essa informação que você está me pedindo do consumidor aqui, o varejista vai dizer, essa informação aqui eu uso justamente para barganhar com você. Eu procuro comprar do atacadista, do distribuidor, eu procuro comprar naqueles momentos que ele acha que o produto é encalhado e que eu acho que vai ter alta demanda. Daí eu consigo comprar barato para vender caro. Então eu, varejista, uso essa informação que eu tenho do mercado a meu favor, e notem, a meu favor e de certa forma contra a cadeia de suprimentos, contra a cadeia do valor. Né? Aqui eu estava falando em equipe 1, equipe 2, equipe 3,
Mas na prática, em empresas, né, essas cadeias de valor, elas não funcionam como se fossem equipes. Aliás, vocês não funcionaram como equipes. Se fosse para vocês funcionarem como equipes, eu dizia, pode conversar à vontade. Né? Eu só deixei vocês conversarem com o parceiro de vocês que estava na mesma atividade. Em outras palavras, vocês estavam fazendo, quando vocês estavam buscando otimização, e eu via que esse povo aqui super democrático e demorando mais, porque vocês estavam num alto debate ali para ver, mas a otimização que vocês estavam querendo fazer era o que a gente chama de otimização local. Não otimização sistêmica. Vocês não estavam buscando a otimização da cadeia inteira. Vocês estavam vendo de que forma que eu consigo resolver o meu probleminha aqui. E o meu problema era sempre, eu quero olhar para aquela última coluna de custo total e ver ela o menor possível. Né? Mas note, aquele custo total é o custo total do meu elo da cadeia. Eu não coloquei ali o custo total da cadeia. Poderia até ter colocado, é uma informação um pouco mais difusa, mas eu poderia ter colocado para todo mundo aqui, a cada rodada, o custo total da cadeia. Tecnicamente, de novo, nós podemos fazer como é que eu faço aqui, né? Estou aqui na tela do fabricante, eu posso pôr que isso aqui é igual ao custo que está aqui na primeira coluna do custo total aqui do distribuidor, mais o do atacadista. Ó, o atacadista ficou com custo total zero aqui nessa semana, mais o do varejista. E mais o próprio dele mesmo, né? E mais esse custo total aqui. Aí eu teria aqui um custo total. Eu calculei errado aqui, que deu 25, só o custo total dele deu 40, porque eu fiz errado aqui. Ah, espera aí, eu pus o distribuidor, o atacadista, o varejista. Ué, por que eu não pus o? Eu tinha somado aqui, né? Pois é, mas eu tinha somado ele mesmo. Mais. Tá. Eu poderia ter aqui o custo total da cadeia, né? Isso aqui talvez fosse. Uia, difícil de achar que é assim. Custo total da cadeia. Porque esse custo total da cadeia, que eu vou copiar para baixo também, pagar os aplausos aqui, se eu conseguir. Ó, agora os aplausos me sacaneiam, porque eu vou ter que fazer assim. Notem que esse custo total aqui, nessa última coluna, podia ser também uma informação legal, porque aqui eu estou vendo quanto que está sendo gerado de... Vai lá, nem todo custo é ineficiência, mas enfim, custo, se eu conseguir reduzir, eu estou melhorando a minha eficiência, tá? Então nota que eu começo a olhar aqui, ó, puxa, eu vejo o custo de... Né, eu posso até fazer aqui podia ter aqui um cálculo que eu visse o quanto desse custo total da cadeia sou eu que estou gerando, para ver se eu sou o elo podre, né? Me parece que nesse... Bom, eu vou dizer, o fabricante sempre vai aparecer o elo podre, né? Porque quanto mais longe, mais difícil de prever, então ele normalmente vai ter custos mais altos. Não necessariamente, mas pode acontecer muitas vezes. Mas nota, esse custo total da cadeia talvez fosse uma informação interessante também para estimular algo que o meu sistema não estava estimulando, estimular que a cadeia converse. Vem cá, opa, nosso custo está elevado. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para reduzir o custo da cadeia, porque afinal de contas, os custos do elo varejista, mais o do atacadista, mais o do distribuidor, mais o do fabricante, esses custos todos vão ser repassados depois para o consumidor. Não tem milagre, né? O consumidor tem que pagar, o consumidor é o único que paga a conta. Na verdade, o único que tira dinheiro do bolso é o consumidor. É o consumidor que paga os salários, é o consumidor que paga o lucro dos empresários. O consumidor é o único que paga e que, portanto, que percebe algum valor e efetivamente decide, ó, vale a pena comprar o produto dessa cadeia aqui, né? Então, faz todo sentido que a cadeia discuta entre si também, opa, como é que será que tem algum jeito da gente fazer uma otimização? Aquela otimização que você estava fazendo dos elos, será que não dá para otimizar sistemicamente? Vamos tentar ver como é que a gente faz para gerar um custo menor ao longo de toda a cadeia. Porque daí o nosso produto fica mais barato para o cliente final. Tá? Mas notem, isso aí já o engenheiro da computação não vai nem pensar em... Ele jamais pensaria em gerar o custo da cadeia total. Tá? Aliás, ele pensaria em gerar isso aqui, e esse aqui, fazer com que o fabricante tenha acesso a um dado que é lá do varejista, ele pensaria do ponto de vista técnico, é super fácil de fazer. Vocês, eu já digo, espero que se a gente treinar vocês direitinho, ao longo da trajetória de vocês aí como profissionais de sistema de informação, a gente vai dizer, olha, seria muito legal a gente ter essa informação. Mas ela é uma informação que vai ser difícil de eu, como fabricante, arrancar lá do varejista. O varejista não vai querer entregar isso aí para mim de uma beijada. Pode ser que eu consiga dele, daquele jeito, olha, de repente, varejista, botequinhos, vamos fazer o seguinte, eu como fabricante aqui, eu como a Ambev, agora eu sou muito bacana com vocês, eu vou fazer o seguinte, para facilitar a vida de vocês, eu vou colocar um sisteminha para vocês fazerem o controle das vendas, um sisteminha da loja mesmo, para
para vocês fazerem a contabilização dos gastos, só que esse sisteminha está conectado com a fábrica. Diga. Eu tenho um exemplo. Meu namorado é comprador da rede Zapata, né? Aham. E aí ele faz a compra junto com a Ambev e tudo mais. Às vezes a Ambev vai lá e fala pra ele, olha, tá tendo muito pouco pedido de Heineken Zero. Aham. Vou dar tantas para vocês venderem e incentivar o consumidor a beber mais na hora do almoço, na hora do trabalho e a zero. Tá. Aí eles fazem isso para poder dar uma equilibrada lá. Você notem que agora, veja que até a fábrica, né, quando você fala na Ambev, dizendo que ela está vendendo pouco, quando que ela sabe que está vendendo pouco? No fim da semana, no fim do mês, quer dizer, no momento em que ele está fechando as contas. Quem realmente sabe se está vendendo, o que está vendendo no dia ali, é o garçom, tá? E, claro, no fim das contas, vamos dizer, tem negócio que não muda tanto assim, mas eu diria, o varejista tem aquela informação com ele. O que a fábrica pode fazer, e talvez até para ele saber, ter esse conhecimento melhor do que está vendendo naquele momento, o fabricante pode chegar e dizer assim, eu coloco o sistema para você, você não tem custo com o sistema. Eu, inclusive, te dou a conexão com a internet, você também não tem esse custo. Só que você vai usar o meu sistema. E o meu sistema significa que você, toda venda que você faz, eu sei o que você vendeu. Talvez ele consiga até dizer assim, olha, inclusive, vou fazer o seguinte, toda venda que você faz, eu sei o que você vendeu do meu produto, sei também o que você vendeu do concorrente ali, né? Porque eu tenho acesso aos teus, né? Mas, enfim, pode ser que para o varejista seja um bom negócio que ele diz assim, opa, eu não vou precisar gastar com software, né? E nem com internet. Mas note, houve uma, digamos assim, o fabricante precisou, para ter essa informação da nossa nova coluna D aqui, essa informação super útil para ele, porque ele jamais vai produzir 220 quando o consumidor final só está consumindo 10, ou produzir 350 quando o consumidor final está pedindo só 10, ou 150, ou 150 ou 251, né? Ele jamais vai produzir nessas quantidades porque ele vai ter uma informação melhor, mas para isso ele vai ter que gastar, né? Ele vai ter que convencer o cliente final a fornecer aquela informação para ele. Essa é uma forma que ele poderia fazer, tá? Mas tem que saber, tem custo, tem negociação a ser feita, não é uma questão puramente técnica, né? O que mais que dá para fazer? Em termos de facilitar que essa informação chegue lá no fabricante. Deixa eu perguntar para vocês, vocês acham que esses números aqui ficariam menores se eu, ao invés de vender, o fabricante vender para o distribuidor e esse distribuidor vender para o atacadista, se eu vendesse direto do fabricante para o atacadista, por exemplo? Se eu eliminasse esse elo? Provavelmente sim, eu diria até que esses números seriam os números que vão acontecer ali, ó. Né? Com menos níveis na minha cadeia de suprimentos, eu passo a ter uma informação melhor. E aí a gente já consegue começar a pensar na segunda parte da nossa aula, que foi o que vocês responderam lá no formulário de vocês, o modelo Dell. Como é que o Dell como fábrica funcionava? Ele era o fabricante. Mas ele, basicamente, o que o Dell fazia naquela... Ele vendia direto de lá para o consumidor. Vender direto para o consumidor pode parecer, para o resto do mundo aí, que é simplesmente uma forma de fazer com que esses elos intermediários não agreguem, não agreguem o custo das suas comissões, do seu, né? Eu vendo direto, eu me aproprio de uma parte do lucro que esses intermediários teriam e ao mesmo tempo eu entrego uma parte desse valor também para o consumidor final, consigo vender mais barato para ele. Isso provavelmente aconteça, né? Mas além disso, ao vender direto, eu conheço muito melhor o consumidor e ao conhecer muito melhor o consumidor, eu consigo entregar para ele um produto muito mais ajustado. Perceba como a gente passa a agregar, a ganhar valor, porque a gente cria um produto de melhor qualidade para o cliente final. Tá? Então, eu não quero dizer que o Michael Dell, quando deu aquela entrevista em 1998 ou 99, há 20 anos atrás, né, que eu diria, talvez aquele tenha sido o ápice da Dell, tá? O momento de glória da Dell, que justamente naquela época ali a Dell tinha passado da IBM, da Compaq e da HP e tinha se transformado no líder mundial de venda de computadores e era uma empresa que vendia direto para o consumidor. E talvez até tenha sido esse o motivo que fez com que ele tenha sido tão aberto ao falar da estratégia da empresa dele, porque ele olhava para os concorrentes, os concorrentes eram todos, funcionavam assim com várias camadas, e essas várias camadas de empresas aí no negócio funcionam da mesma forma que eu sempre reclamo das nossas carteiras. Hoje elas nos ajudaram a fazer o nosso jogo, né? Mas normalmente essas carteiras enfileiradas elas só permitem que a gente faça a aula de um jeito. A IBM, a Compaq e a HP tinham as carteiras enfileiradas deles, eles estavam acostumados a vender nesse formato aqui.
E aí quando a Dell chegou lá e disse, olha, eu vou vender direto para o consumidor, todo mundo olhou para aquilo e disse, cara, que grande sacada, né? Mas nós não conseguimos copiar, porque nós já temos nossos distribuidores, atacadistas, nós temos uma rede que desmontar essa rede não é algo que a gente consiga fazer da noite para o dia. 100% das nossas vendas acontecem por essas redes, e se a gente for começar a vender pela internet, esses nossos parceiros de negócio vão começar a dizer, vem cá, a tua venda direta está competindo com a venda aqui pelo... Tem um conflito de canais aí, né? Então ou você para de vender pela internet, ou eu paro de vender aqui. E daí será que naquele momento lá, será que IBM, Compaq e HP conseguiriam dizer assim, não, tá bom, mas é que o modelo da Dell é tão melhor que eu prefiro ignorar todo o meu processo tradicional e começar a vender que nem eles passariam a ser uma entrante no novo negócio, né? Então, de certa forma, eles estavam presos pela estrutura que eles mesmos tinham criado, né? E isso nos deu esse presente da gente ter assim, esse acesso a um artigo que trata tão claramente de estratégia, porque o Dell estava muito confortável em apresentar a estratégia dele para o mundo, inclusive para os concorrentes dele, para a IBM, para a Compaq, para a HP, mostrar, tá vendo, é assim que ele vai trabalhar, e é assim que vocês não vão conseguir nos copiar, porque vocês já estão presos nas estruturas que vocês criaram. Então nós, como em sistema de informação, tem que pensar muito que todo sistema que a gente cria, ele vira uma estrutura. Ele vira a forma de fazer algo, e ele é algo que nesse momento pode nos dar vantagem, mas lá na frente ele pode ser o que vai impedir que a gente possa fazer diferente. Que é algo que eu diria, profissionais de sistemas têm a obrigação de pensar, tem que pensar em sistemas como sendo, olha, toda escolha, toda decisão que eu tomo, toda escolha que eu faço, ela me ajuda a resolver um problema agora, mas ela ao mesmo tempo pode ser o que vai me impedir de tomar outras decisões depois. Então eu tenho que levar tudo isso em consideração. E aí que de novo eu digo, o engenheiro da computação vai conseguir pensar nisso? Claro que não, ele não foi treinado para isso. Mas vocês, nós estamos tentando treinar para isso, para pensar que toda lição que a gente toma acaba sendo, ao mesmo tempo, permitindo que outras decisões sejam tomadas, mas também impedindo que outras decisões possam ser tomadas lá na frente. Então a gente tem que ser muito criterioso em como e em que tecnologias a gente desenvolve e como que a gente desenvolve, porque elas vão ser o motivo do nosso sucesso, mas muito provavelmente também em algum momento o motivo do nosso fracasso. Tá? Mas aí eu talvez já tenha filosofado mais do que eu queria, né, sobre isso. Então, eu queria dar mais uma possibilidade para vocês. E se a gente usasse um método japonês aqui, já que eu já esculhambei com a planilha da equipe 3 aqui, incluindo essas... Esculhambei não, deixei melhor aqui nesse sistema deles aqui, que eles têm agora informação sobre o pedido do consumidor e sobre o custo total da cadeia, que pode ajudar, né? Talvez eu pudesse fazer isso aqui nas planilhas dos outros níveis também, para que todo mundo, né, na hora que o custo total da cadeia está meio alto, está na hora de sentar aqui e conversar entre nós, né? Deixa eu pegar uma outra equipe, vou pegar agora a equipe 1 e vou fazer o seguinte. Eu vou copiar, deixa eu fazer diferente, eu vou copiar a equipe 1 aqui, equipe 1, equipe 1. Vou fazer uma cópia, porque eu vou bagunçar demais o deles e eu quero ter o deles ainda, tá? Então eu vou fazer uma cópia. E essa cópia que eu fiz aqui eu vou chamar de Just in Time. Equipe 1, Just in Time. Ela não vai mais nem ser a equipe 1, tá? Porque a equipe Just in Time aqui. Por quê? Porque eu vou pegar esse Just in Time e vou fazer o seguinte com ele. Eu vou pegar aqui, o pedido do varejista vai ser sempre, tá, o do consumidor para o varejista vai ser sempre 10 e o do atacadista em diante eu vou fazer sempre igual. Esse aqui, ó, eu vou fazer igual o do varejista. Basicamente o que o varejista pediu, ele pede adiante, ele pede para o elo seguinte, tá? Vou copiar para baixo. E vou fazer a mesma coisa para os outros elos também, tá? Para o distribuidor. O distribuidor vai ser igual ao atacadista. Então, igual ao valor do atacadista. Eu quero que seja o atacadista C2, né? Tá? E aí eu vou copiar isso aqui para baixo, tá? Em outras palavras, eu estou dizendo, o que eu estou fazendo aqui é que nessa equipe Just in Time é o que você recebeu de pedido. Na verdade não devia ter feito aqui, né? Desculpe, deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Eu tenho que fazer diferente.
Vai lá. Aqui, ó. Eu quero fazer o seguinte, a gente só trabalha na coluna I, né? Eu vou fazer aqui, na coluna I eu vou fazer esse pedido aqui, o pedido que eu vou fazer para o atacadista é igual ao pedido da coluna C, tá? E agora eu vou copiar isso aqui para baixo, garantindo que sempre o pedido seja igual. Tá. No caso do atacadista, a mesma coisa aqui, ó. Se o pedido do varejista foi 10, aqui vai ser igual ao pedido que foi feito pelo varejista. E eu vou copiar para baixo também. Ei. Tá. Mesma coisa para o distribuidor. Vou fazer com que aqui apareça um pedido igual ao do atacadista. E vou copiar para baixo aqui a forma, só para garantir que vai ser sempre igual, né? E por fim, o fabricante igual ao pedido do distribuidor. E também copio para baixo. Vocês gastaram energia ali, né? Principalmente os grupos que tinha 2 ou 3 pessoas na mesma função. Vocês gastaram energia ali para discutir a cada semana o quanto vocês iam fazer. Agora eu fiz isso aqui automático e disse assim, olha, a gente só compra ou a gente só produz exatamente aquilo que tivesse sido pedido. Vocês acham que o resultado vai ser melhor ou pior do que com toda a energia que vocês colocaram para tomar as decisões de vocês de otimização local? O que vocês acham? Alguma ideia? Vamos olhar aqui. Vamos sentar aqui. Vamos tentar fazer isso aí. Ó. Deixa eu primeiro pegar aqui a equipe. Eu vou pegar as 3 equipes e ver qual foi o custo deles. Tá? Eu tenho uma fórmula, umas guias aqui que já tem esses cálculos para gente. Aliás, não é aqui. Eu posso pegar aqui um cálculo do inventário final, do estoque final. Aqui eu estou com a equipe 1, olha. Olha o que aconteceu com o estoque final aqui dos diversos elos. O varejista, um estoque relativamente baixo. O atacadista aqui até não ficou tão maior. O distribuidor um pouquinho maior. E isso aqui eu estou falando do estoque final, tá? Deixa eu ver aqui, se eu fizer um gráfico dos pedidos aqui. Olha só o que aconteceu com os pedidos aqui. O do varejista, que está em... Desculpe, o cliente final aqui está sou eu, né? Em azul, claro, sempre uma linha reta lá, 10, né? O varejista em vermelho, está ali, às vezes um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas muito próximo, né? O atacadista em alaranjado, mais alto ainda. O distribuidor um pouco mais alto. E olha o que aconteceu com o coitado do fabricante aqui, ó. Tudo bem, você pode dizer, esse pico aqui foi um exagero, esse 500. Mas por que aconteceu 500? Porque o distribuidor pediu 60, depois ele pediu mais 60 aqui, né? E daí ele empolgou o fabricante já fabricou 500. Notem de novo, que aquilo que eu já tinha observado nos nossos números, que quanto mais longe do consumidor, mais eu erro, né? A gente chama isso aí de efeito chicote, ou efeito Forrester. O efeito chicote, deixa eu ver se eu tenho um chicotinho aqui para mostrar para vocês. Tem. Esse chicote vai ser bom. Ó, o efeito chicote é assim, ó, eu faço um ligeiro movimento, não vai dar para fazer, mas um ligeiro movimento aqui, que eu queria fazer aparecer na câmera ali também. Um ligeiro movimento da mão gera um grande movimento da ponta do chicote, tá? Então, esse chama efeito chicote porque pequenas variações da demanda do consumidor geram grandes variações lá na fábrica, né? Porque efeito Forrester, e Forrester foi esse professor lá do MIT que em 1950 pensou no jogo da cerveja, né? Porque lá ele já descobria, olha, tem um efeito interessante que acontece aqui, quanto mais longe do consumidor, mais se erra. Eu não sei dizer se ele chamou isso aí já naquela época de efeito chicote, mas passou a ser conhecido na indústria como efeito chicote, e muitos atribuem também o nome de efeito Forrester em homenagem a ele, porque foi quem viu isso aqui lá atrás, né? E se eu for olhar aqui agora, tem também um cálculo aqui onde é que eu tenho o cálculo da performance da cadeia. Essa aqui é a equipe 1, tá? Basicamente eu tenho aqui os custos totais, ó, do varejista, do atacadista, do distribuidor e do fabricante. Não sei porque essa tela que foi em inglês, mas enfim.
É que eu às vezes aplico isso aqui também para os meus alunos lá na França. E aqui eu tenho o custo total de cada elo. Eu podia dizer que aqui está o custo total de carregar estoque, o custo total de não atendimento, e aqui está o custo total de cada elo. Então vamos pegar aqui, ó, essa primeira equipe, se eu pegar o custo do varejista, mais o custo do atacadista, mais o distribuidor, mais o fabricante, a soma do que tem aqui para o lado, 18 mil foi o custo de vocês, 18 mil unidades monetárias, tá? Vocês fizeram mais semanas, seria justo eu fazer isso aqui considerando a maior quantidade de semanas, tá? Se vocês fizeram mais semanas, eles incorreram em mais, mas enfim, 18 mil unidades monetárias. A propósito, até olhando para esses números aqui, dava para a gente já imaginar que talvez a equipe que tenha tido o melhor resultado em termos de menores custos tenha sido essa que errou menos, né? A equipe 2. Vamos ver se vai acontecer. A equipe 1, talvez não dá para saber direito, porque a gente não sabe em que momento que aconteceu aquele número ali maluco, né? Não sabe se ele foi um único, se teve vários, assim, mas enfim. Eu quero que vocês comparem, lembrem desses 18 mil aqui, porque nós queremos comparar principalmente com a nossa equipe de Just in Time, tá? Não com vocês. Mas deixa eu fazer aqui para as outras equipes também. Então a equipe 1 é isso aí, equipe 2, deixa eu antes mostrar os gráficos aqui, o gráfico de estoque, olha lá de novo, bem didático, tá? O varejista tendo menos estoque porque ele conhece melhor o mercado do consumidor, né? O atacadista tendo estoque um pouquinho maior, o distribuidor ainda maior ainda, sabe que o estoque, se eu fosse pegar o estoque geral, que seria integral embaixo dessa curva aí, né? Quer dizer, a integral dessa função aí, né? E coitado, o fabricante lá atrás, né? Com mais estoque. Se eu pegar o gráfico dos pedidos, aquele mesmo efeito chicote, nota que depois acalmou para cá. Por quê? Porque daí todo mundo virou distribuidor, ninguém produzia mais nada, ninguém pedia mais nada, a não ser aquilo que o minimamente necessário para atender os pedidos. Mas olha o quanto deu de bagunça aqui no início, olha como o efeito chicote funcionou e como de novo o fabricante... Nota que aqui era... não, tá certo, equipe 2, o máximo foi 300, tá certo. Uhum. Vamos ver qual foi o custo qual foi o desempenho dessa equipe. De novo, ela teve menos semanas, então não é completamente justo fazer a comparação, mas eu vou pegar aqui a soma desses vários elos. 7 mil. Tá? De novo, não é muito justo comparar diretamente aqui, porque vocês fizeram 50 semanas e acho que eles fizeram umas 30. Tá? Mas ainda assim, 7 mil. O custo do desempenho aqui significa que o povo do mestrado não estragou vocês tanto assim. Né? Equipe 3. Vamos lá. Gráficos. O gráfico primeiro aqui de estoque, final. Nesse aqui aconteceu um negócio estranho, que aqui no final o fabricante disse, ufa, o distribuidor quer ficar com o meu estoque. Ele entregou. Se ele estivesse pensando só em otimização local, seria ótimo, né? Porque diz assim, agora não, deixou de ser um custo do fabricante ficar levando esse estoque, e ele passou a ser um custo do distribuidor aqui, tá? Mas, quando a gente pensa no custo da cadeia, e lembrem, o único que paga a conta é o consumidor. Não faz diferença. Para o consumidor, não faz diferença onde que existiu ineficiência. Se existir ineficiência no meio do caminho, é o consumidor que está pagando a conta. Se ele não tiver a possibilidade de fugir de você, né? Porque se ele tiver a possibilidade se ele tiver outros fornecedores, outras cervejarias por aí, pronto, eles estão vendendo uma cerveja cara e ruim. Eu vou comprar outra que é barata e boa, né? Vamos ver aqui como que foram os pedidos. O gráfico de pedidos. Também aqui com o efeito chicote. Olha que curioso que aqui aconteceu um segundo efeito chicote aqui para frente, hein? Tá? Talvez em função da... Aqui, tá. Olha, não era 1000, era 1000 mesmo. Alguém falou que tinha sido 1001. Olha, aquele 1000 lá, e olha que ele se assustou, mas ele também assustou o fabricante. O fabricante só não fez 2000 aqui, porque o fabricante já devia estar sobreestocado. Tá? Vamos ver qual foi o custo dessa equipe. Eu já diria, a minha tendência é acreditar que o desempenho da cadeia foi pior do que os outros por causa desses... Né? Mas ficou... de novo, vocês foram a equipe que fez menos semanas, tá? Então não dá para fazer uma comparação direta. Até que ficou abaixo ainda da 11 mil, tá? Beleza. Agora, eu estou curioso em saber da nossa equipe de Just in Time. Para ver se se faz sentido os japoneses quererem trabalhar Just in Time. Vamos dar uma olhada como é que foi o gráfico deles aqui, o gráfico de estoque. O que aconteceu com o estoque deles? Estoque zero, né? Óbvio. Nota, tá todo mundo aqui embaixo, não tem estoque. Só teve um estoquezinho lá no início, mas depois não teve mais estoque. Tá? Vamos ver como é que ficou
os gráficos dos pedidos. Pedidos sempre, todo mundo igual sempre 10. Tá? Até aí tudo bem. Né? Agora vamos ver qual foi o desempenho deles. E aí? Já dá para ver aqui, né? Menos da metade do menor aqui. Tá? Então não é à toa que os japoneses gostam de trabalhar just in time. Pode dar um certo desespero aqui, ó, na hora que você pega lá no início, quer ver? Vamos pegar aqui o varejista. Lá no início aqui. Né? Ele tinha um estoque de 20, o cliente pediu 10, ele pediu 10 também, diga. Professor, dá uma analisada ali na linha 14, na 15. Eu também não entendi o que aconteceu, não. Eu pedi... 14 e 15 da tua? Da equipe de vocês? Aham. Vamos só fechar aqui a análise do Just in Time, depois a gente vê eu tenho mais uma meia-culpa a fazer com relação à equipe 1 aqui, que eu não falei ainda, mas já vou mostrar para vocês uma coisa que aconteceu lá, tá? Que a equipe 1 foi prejudicada, mas eu já vou... Mas antes aqui, ó, notem que demora aqui, olha quantas vezes, teve um monte de 1, 2, 3, 4 ocasiões aqui que ele não conseguiu atender, tá? Só que ela assim, puxa, não consegui atender, daí dá vontade de pedir mais, mas ele se manteve frio e calculista, bem, né? O oriental aqui, não, sempre igualzinho. E notem, o pedir igual aqui significa não só eu quero atender da melhor forma possível o meu cliente, mas eu quero passar a melhor informação também para o meu fornecedor. A pior coisa que tem é o fornecedor achar que o mercado está aquecido sistemicamente, né? Do que quando o mercado está desaquecido e vice-versa, porque daí ele está cometendo erros que vão gerar custos sistêmicos, que depois vai se tentar passar para o consumidor. Né? Professor, diga. Mas nesse caso também tem uma vantagem muito maior do Just in Time, porque o cliente está sempre pedindo a mesma quantidade, né? O cliente sem dúvida nenhuma, você tem razão. Como aqui, a grande vantagem desse, e o mercado real não é assim que acontece, tá? Em mercado real, vamos tentar fazer, vamos zoar então um pouquinho isso aqui, concordo com você, vamos zoar um pouquinho, eu vou fazer o seguinte, é razoável, eu vou fazer assim, na semana 1 foi 10, eu vou fazer assim, na semana 2, 20, dobrei, tá? Pode dobrar de uma semana para outra, é bastante. Na semana 3 eu vou deixar com 10, vou por 20 aqui, 10 de novo, 20 de novo, bem suave, tá? 20 de novo, 20 de novo, 20 de novo, 20. Então, agora nós temos uma demanda que aumenta e diminui. E eu não estou aqui para fazer a apologia do Just in Time, não, tá? Sem dúvida nenhuma, vale a pena você buscar trabalhar com estoques menores, ou ser conservador em estoques, porque estoque menor ajuda você a ter o próprio estoque menor, pense no estoque como sendo um sistema de informação. Tá? Vamos pensar no estoque como um sistema de informação. Ele é um sistema de informação, né? Se eu olho para o estoque, se eu olhar para os meus números de estoque, ele consegue me dizer o que está acontecendo com o mercado. Agora, se eu estou sobreestocado, se eu tenho muito estoque, eu digo, não preciso nem acompanhar isso aí, eu não estou olhando para o mercado, porque eu sei, eu consigo atender a partir do estoque. Então você perde aquela astúcia de ficar tentando entender o mercado no detalhe. Tá? Vamos ver o quanto isso aqui vai bagunçar. Olha. Pode parecer pouco radical o que eu estou fazendo aqui, mas é bem radical, tá? Vamos de novo ver lá na performance, tá? Ele aumentou para 7.000, tá? No estoque de inventário lá ele mexeu um pouco e nos pedidos, né? Claro, ficou, mas variando entre 10 e 20, tá? Vamos lá de novo para a equipe 1. Eu disse que primeiro tem já vamos testar o que, mas primeiro eu tenho um problema aqui com a equipe 1, gente. Vocês lembram lá que na hora que eu estava mostrando para vocês lá no começo da aula, o formulário explicando, eu jurava que eu tinha voltado aqui e apagado todos os dados, mas para a equipe 1, eu deixei um pedido inicial do consumidor de 30. Foi muito ferrugente, pra falar a verdade, porque nas primeiras semanas a gente não conseguiu arrumar isso, aí depois que a gente conseguiu, a gente teve várias semanas muito boas. Eu vou dizer, e esse pedido de 30 lá no início, né? É mais se eu pensar no meu chicote, é uma boa chacoalhada, né? Eu peço 30 para depois só pedir 10, tá? Foi uma falha minha que na hora de sair, eu tinha mostrado, eu saía apagando tudo que eu tinha feito, mas ficou um 30 ali. Eu notei depois, mas eu disse, agora deixa correr, né? Mas
mostra de novo que o quanto uma informação... É claro, essa informação é o consumidor final, tá? Então o consumidor final é o único que você não vai dizer nunca que está errado, né? Se ele quer comprar, ele quer comprar. Embora eu até ache que, não só o varejista, o mercado tem que tentar interpretar por que o consumidor está comprando. Tá? Ou por que ele está deixando de comprar num determinado momento. Entender isso. Tá? Porque às vezes ele pode... Aliás, o marketing faz muito disso, né? Venda de sabonete, leve 3 e pague 2. Alguém vai tomar mais banho porque estão vendendo com leve 3 e pague 2? Não. Isso vai demorar mais para voltar a comprar. Tá? O pior é que às vezes leve 3 e pague 2, você diz, opa, essa promoção é boa. Em vez de levar 3 e pagar 2, você leva logo 20. Né? E paga 6,6, né? Leva 21 e paga 7. Tá? Não, leva 21 e paga 14. Obrigado. Só que daí você vai ficar um tempão sem comprar sabonete. Felizmente sabonete é uma coisa que não deteriora, ou não deteriora muito, né? Porque às vezes eu dou uma olhada lá no estoque de sabonete que a gente tem em casa e a impressão que eu tenho é que a gente tem sabonete para um ano. Porque na dúvida, sabonete e papel higiênico é bom você ter sobrando, né? Não faltando. Né? Mas isso leva... Note, se o consumidor compra quando o consumidor compra de uma forma desregrada, ele ajuda a chacoalhar o chicote, né? E fazer a bagunça lá na outra ponta. O que o fabricante quer é o mercado mais comportadinho possível. Aliás, o fabricante detesta aquelas briguinhas de departamento, detesta as promoções do marketing. Tá? Porque ele olha para o marketing e diz, você está bagunçando o mercado. Na hora que você dá um desconto, as pessoas compram mais, mas não quer dizer que elas vão consumir mais. E lá na frente delas deixam de comprar. Tá? Então o marketing, claro, tem os seus motivos para fazer promoções. Mas esses motivos conflitam com o interesse lá da produção de ter as coisas planejadas, sempre certinhas. Né? Qual que era o outro? Você tinha mais alguma coisa que você queria ver? Aqui Na 15? 14, na 15, tá. Eu não pedi nada, mas dobrou meu estoque. É porque chegou a 65 aqui, ó. Tá vendo? Por que dobrou? Esse 70 e depois esses 125? Isso aqui chegou, veja aqui. Teve um momento, então, olha aqui, ó. Tinha um momento aqui atrás, você pediu 20 e o teu fornecedor te disse, ó, tô mandando 80. Por quê? Porque aqui você tinha pedido 40, ele tinha te mandado 20, então ele tinha ficado te devendo 20. Depois você pediu 20, ele mandou 0. Não ele já tá... contando com isso. Hã? Não estava contando com isso. Mas lembra que eu falei para vocês, o único que não aceita pedido anterior empurrado goela abaixo é o consumidor. O consumidor diz, não, o que eu pedi é na hora aqui. Se eu não comprar na hora, não adianta você vir na semana que vem lá, eu chego no boteco, você traz o meu chopp e diz, ó, esse aqui é aquele que você pediu semana passada. Tá tudo... Se vier de cortesia, eu até tomo, né? Mas se ele me disser, não, você vai pagar, você está pedindo um agora, vai pagar 2, não, mas eu só quero tomar um agora, tá? Então o consumidor, não, mas você pediu para o teu fornecedor, ele anotou na caderneta dele lá e te mandou assim que ele conseguiu. Tá? Então, gente, a reflexão que a gente tem que fazer aqui, quando a gente pensa na cadeia de suprimentos, é que tem um espaço enorme. Tem um espaço enorme. Opa, não deu certo assim. Para a gente pensar, né, o fluxo de informação na cadeia. Para a gente pensar em encontrar a melhor forma de fazer com que esse fluxo de informação aconteça de modo que a gente tenha otimização sistêmica e não otimização local. Aliás, eu gosto, para mim, às vezes eu filosofo um pouquinho sobre por que a nossa sociedade não funciona direito. De novo, a nossa sociedade mal educada brasileira. Tá? Tem outras sociedades mal educadas também, mas é que a nossa não é que ela é particularmente mal educada, mas ela é a nossa, né? Então a gente está aqui e a gente vivencia ela, né? Porque nós somos um bando de otimizadores locais. Está todo mundo tentando levar vantagem. E quando você está tentando levar vantagem sozinho, você dificulta ou impede a otimização sistêmica. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais eu acho que a educação é uma área tão nobre. Tá? Porque a educação é a única forma da gente tentar converter otimizadores locais em otimizadores sistêmicos. É a única forma. A educação é a única forma de fazer com que as pessoas pensem no outro também. E pensem em si mesmo, mas pensem em si mesmo, de que forma o que eu faço afeta a vida do outro. Quando a gente consegue aceitar que para que nós tenhamos um sistema que funcione melhor, nós temos que agir individualmente, né, de uma forma mais razoável também, a gente passa a ter uma sociedade melhor. Né? Eu volto e meia brigo, aliás, por muitos anos eu vinha de bicicleta de casa para a universidade, depois da pandemia eu fiquei preguiçoso, né?
mas eu vinha de bicicleta e eu me divertia de parar ali naquela esquina da Mariano Torres. Eu parava lá de bicicleta, na esquina da Mariano Torres com a Visconde de Guarapuava, que sempre aquilo ali estava engarrafado. E você sabe aquela tal da, que a gente chama de Yellow Box? Você sabe para que serve aquilo? Todo mundo sabe, né? Mas ninguém respeita. Ou melhor, nós somos otimizadores locais, então a gente está sempre... Cara, se o sinal está fechando para a gente quer ser o último a passar. Não o primeiro da próxima leva. E aí aquele último que tenta dar... Que você é o último, vai dar tempo. Ele chega e bloqueia a passagem da outra pista, de quem está vindo na transversal. Né? E aí chega um momento em que um bloqueia o outro, daí chega lá a quadra seguinte, bloqueia, e aí o centro fica todo engarrafado. E ele fica todo engarrafado simplesmente porque nós não pensamos assim, olha, o melhor que eu posso fazer até para que eu mesmo tenha um resultado melhor, opa, o sinal está ficando amarelo, eu já vou parar por aqui, para garantir que, assim que abrir para o outro lá, porque o trânsito flui ali. Tá? O trânsito fluir para o outro significa que ele vai fluir para mim. Agora, quando eu estou naquela briga de ser o último do grupo anterior, eu causo o congestionamento. Então, para mim, congestionamento do trânsito, por que acontece mais aqui? Eu acho que parte também é em função de, como nós também somos mal educados em outros aspectos, né? Os nossos engenheiros de trânsito também não pensam os sistemas de sinaleiros. Tem um monte de outros problemas também. Né? Mas, em parte, eu diria, uma grande parte do motivo da gente bater a cabeça como sociedade é porque nós estamos o tempo todo priorizando a otimização local. A gente quer resolver o nosso problema. E a gente não vê que ao resolver o nosso problema, a gente está criando problema para os outros, e que esse problema que ele cria para os outros reflete na gente depois. Né? Porque a ineficiência da sociedade é cobrada de todos os seus participantes depois. Tá? Então eu acho, aqui nós temos um exemplo, eu não sei o quanto vocês conseguem dar esse salto que eu estou tentando dar aqui, de falar de otimização local para otimização sistêmica numa cadeia de suprimentos, mas pensar nisso aí também para a nossa vida em sociedade. Né? A otimização sistêmica significa, cara, se eu pensar no outro, se eu ajudar o meu coleguinha, né? A gente gera uma cadeia que, eu diria assim, é um altruísmo, pensar no outro, né? É um altruísmo egoísta. Tá? Assim, no sentido, eu posso ser um altruísta, eu quero fazer o bem para o outro, porque vai ser melhor para mim mesmo. Vai ser melhor para mim mesmo se eu fizer, se eu ajudar o outro, porque eu ajudando ele ajuda, de repente fecha o ciclo e o fato de todos se ajudarem, né, permitem que a gente pense sistemicamente de uma forma mais razoável. Tá? Eu tinha colocado aqui no material da aula, deixa eu só ver aqui que eu tô. Eu tinha colocado umas leituras, né, que acho que, eu não sei se vocês, eu devia ter dito na semana passada teve a semana acadêmica, e daí tumultuou um pouco, eu devia ter dito para vocês até para deixar para ler esse texto do Rauli, depois do nosso jogo. Tá? Para quem não leu ainda, uma grande oportunidade de ler, porque agora vocês vão entender o efeito Chicote. O Rauli, ele é um professor da área de administração da produção, ele não estava interessado em sistema de informação. Ele estava interessado no engenheiro de produção lá, que tem que pensar uma fábrica que se ele inventar e produzir 1000 quando o consumo é 10, ele vai perder o emprego dele. E ele pode fazer a empresa ir à falência. Tá? Então eu estava preocupado no efeito de resolver o efeito Chicote lá a partir da perspectiva da engenharia de produção. Mas ainda assim, como nós somos uma área que tem que ter uma interface grande, a gente tem que dialogar com gente da produção, do marketing e de outras áreas, mesmo que o dialeto que eles usam para falar ali seja o dialeto lá do pessoal da produção, eu acho que é interessante para vocês. Né? Então, quem não leu ainda, né, sugiro que leia o texto. Esse professor aqui, inclusive, seguramente já está aposentado há muito tempo, que quando eu estava, eu era mais velho que vocês, eu acho que estava fazendo doutorado, eu assisti uma palestra dele na Universidade de Stanford, na Califórnia. Ele era professor lá, e ele chegou lá, era um chinesinho de 1,5 metro de altura, mas ele chegou naquela sala para dar aquela palestra, instalando o chicote daqueles que, né, e pá, estava falando, o que esse louco vai fazer? Ele estava falando do efeito chicote, tá? O autor do artigo. Né? Eu tinha incluído aqui também algumas outras informações sobre a Dell. Gosto muito desse texto dessa entrevista com o Michael Dell, de novo porque ele é, obviamente, como todo líder de uma grande empresa, ele é um estrategista, né? E aqui ele conta a estratégia da Dell naquele momento de um jeito muito aberto, pelos motivos que eu já comentei com vocês, que ele não tinha nada a temer. Os concorrentes, sabendo da estratégia dele, só fazia com que os concorrentes botassem mais a barbinha de molho e dissessem: muito legal o que a Dell está fazendo, mas eu não consigo copiar. Né? Então, bacana essa entrevista. Eu fiz questão de começar hoje com a nossa
enfim, fazer o nosso formulário lá sobre esse aqui, porque eu acho que esse texto aqui é muito importante para a gente. Tá? E daí na semana que vem, nós vamos entrar no capítulo 9, que trata de intimidade virtual com o cliente. Tá? Deixa eu ver se é o capítulo 9 e 10, ou só o 9? Não, capítulo, tem o capítulo 9 e tem também um artigo aqui. Então vocês têm que ler o capítulo 9 e tem que e tem um capítulo aqui também, que não é um capítulo, é um artigo de periódico, tá? Um artigo científico aqui, que fala de coprodução, que é uma forma da gente buscar essa intimidade com o cliente. Tá? Então foco no capítulo 9 e no Éboli Deep, e aí na semana que vem vocês têm que me pedir também para eu achar algum tempinho na aula para a gente falar do nosso trabalho final de novo, porque nós já estamos na metade do nosso curso, né? De agora até o fim do semestre passa rápido. Nós precisamos de novo daquelas equipes, não sei se essas equipes já estão todas estruturadas, aquelas equipes de 4 ou 5 pessoas, equipes que não tenham sido estruturadas ainda, já vão pensando aí nos colegas para a gente já definir isso aí na semana que vem, tá bom? Então por hoje ficamos por aí, gente.